Fala galera, e hoje estamos novamente da AniloCast com um convidado aqui para a gente poder firmar, Alessandro, cravar esse Braincast, porque eu tive muito feedback positivo. Estou aqui com o meu sócio, amigo Alessandro. E aí, pessoal, mais um. Também tive feedbacks excelentes, recebi várias mensagens, foi ótimo. Perfeito, eu recebi muita mensagem, Alessandro, do pessoal, nossa, foi muito bom, abriu minha cabeça, agora eu consigo ver as coisas de uma maneira diferente e motivado e incentivado a gente está aqui de novo, né? E dessa vez a gente escolheu uma ideia central, uma ideia que tem mudado também, né, a nossa maneira de pensar, de agir, principalmente nesse ponto que a gente está na parte de vida e de empreendedorismo, de crescer, que é justamente encontrar uma ideia simples e levar ela a sério. Exato. Existe uma preferência quase que universal das pessoas em não levar a sério ideias simples, né? É muito mapeado, tem vários estudos que mostram isso, em que as pessoas tendem a acreditar que as soluções mais complexas ou as explicações mais complexas são normalmente as melhores. E muito provavelmente, né, na maior parte das vezes não é, né? O simples fato de que uma explicação, uma ideia, um projeto, qualquer coisa, o simples fato dele ser complexo já faz dele um sistema muito mais com muito maior proclividade para o erro, né? O Jung tem uma frase muito boa. Ele está falando de outra coisa, né? Ele diz que as pessoas não encontram Deus porque não miram baixo o suficiente. O que ele quer dizer aqui é que as pessoas elas ficam buscando Deus no sublime, na revelação, naquela coisa grandiosa, naquele momento que vai mudar a vida, na epifania. E elas esquecem de observar as pequenas coisas, né? Os pequenos milagres do dia a dia e tal. É uma ideia mais ou menos, essa ideia, por analogia, ela se aplica muito a desenvolvimento pessoal, porque as pessoas tendem a desconfiar e a recusar as ideias mais simples, as ideias mais básicas. É quase como se elas tivessem, é como se elas dissessem, é mais ou menos como se elas dissessem assim, olha, isso é muito simples para mim, eu sou muito melhor que isso. Certo? Essa solução, dormir bem, comer bem, treinar, é, fazer uma curadoria do meu consumo, das coisas que eu consumo intelectualmente, das coisas que eu consumo na vida e tal. Não, isso é muito simples. Né? O que vai mudar minha vida é outra coisa, certo? E em geral não é. Em geral é o simples. Perfeito. Uma coisa que eu vejo, Alessandro, você comentando, né, das coisas simples da vida, o tanto que às vezes a gente esquece o bonito que é coisas do nosso cotidiano. Eu falo muito da alimentação, eu tenho esse viés da parte da engenharia, fazendo ali, entendendo o mundo objetivo e fazendo as assimilações para poder explicar fenômenos físicos, biológicos e também do próprio processo de evolução humana. E a gente estava comentando antes o tanto que é bonito saber como o corpo funciona, de onde vem a energia que a gente utiliza. Eu falo muito para as pessoas, para elas poderem olhar para o corpo de uma maneira diferente, olhar que nós somos seres que a gente interage com o meio, literalmente a gente nasceu do meio. Eu falo que a energia ela sempre se conserva e quando a gente come, né, a gente literalmente está quebrando uma ligação Uhum. química de um elemento que evoluiu para ser aquele elemento para a gente poder pegar essa energia, utilizar como substrato e viver, o que é maravilhoso. Se você for pensar, eu acho que acredito que essa é a simplicidade que você comentou, né? Sim, De ver, nossa, olha, como isso aqui é perfeito, como o corpo humano é perfeito. sim. Durante muito tempo, nós não tivemos dúvida em relação a isso, né? Era muito claro. Mas de uns tempos para cá, as pessoas começaram a ignorar coisas muito básicas. Então, por exemplo, a prática clínica, eu não sou psicólogo, né, mas eu estudo e eu converso com psicólogos, eu pesquiso, eu leio os artigos e tal. Mas a prática clínica deixa muito claro que o que causa felicidade, bem-estar nas pessoas são coisas muito simples. São dias estruturados, dias organizados, boas relações sociais, boa alimentação, dormir bem, ter um trabalho do qual você retira algum prazer, que você gosta, ter um propósito na vida, etc. E por alguma razão as pessoas começaram a negligenciar esse tipo de, de direção de uma forma quase infantil. Muitos já sabem, né? Na semana passada, eu passei a semana passada no hospital, meu filho ficou doente, ficou internado. E no hospital aconteceram duas coisas. Você não come bem, né? Você não tem nem tempo de comer bem. Você não come, você não faz a sua dieta, etc. E você não dorme bem. Né? Você vira outra pessoa. Outra pessoa. Muito mais ansioso, se concentrar é mais difícil, controlar os seus impulsos é mais difícil. Então, duas coisas super básicas, super básicas: dormir e comer. E duas coisas que as pessoas absolutamente não levam a sério. Aquilo que eu comentei antes, né? Elas acham que é pequeno demais.
quase sempre quando você escuta uma pessoa e você fala para ela, olha, o que está errado na sua vida são essas coisas básicas aqui, certo? É básico. Você não pode fazer isso, na verdade, né? No meu trabalho de mentoria, por exemplo, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ajudar ela a ver, eu tenho que encontrar uma forma que ela mesma encontre uma narrativa em que ela veja claramente, nos termos dela, quase como uma revelação, quase como uma epifania, que ela está negligenciando coisas básicas na vida dela e que a fonte da frustração, da tristeza ou da estagnação vem dali. E aí é muito engraçado porque é uma grande revelação, mas na verdade é mais ou menos como se você saísse para viajar, para se encontrar e só se encontrasse de novo quando você voltasse para o mesmo lugar. Mas é muito comum, acontece o tempo todo. A gente Acho que você passa por isso também, né? direto. Uma coisa que eu acredito que é muito comum, né? A gente já comentou aqui dessa questão que somos orientadores que lidamos com pessoas. Então, o que acontece, por exemplo, no início da consultoria, a pessoa chega até mim e aí a gente faz o recordatório e a gente começa pelo básico, eu começo pelo simples. Eu não mudo muito a rotina da pessoa, porque eu falo que cada mudança tem que caber na vida da pessoa e também não causar um espanto. E aí eu comento e faço todo o planejamento e mando da maneira mais simples possível. Porque o simples é fácil de ser repetido, sabendo que dentro do nosso processo de evolução a gente sabe que o hábito, né, ele é construído pela repetição e não Uhum. pela indução ou pela vontade. Pela intensidade, não. Exato. E o que acontece é que a pessoa vira para mim e fala assim: Nossa, mas eu vou ter resultado fazendo isso? Uhum. E eu acho que é a mais pura essência de falar, né? Eu já estava ali, era o simples. E muitas pessoas questionam, falam assim: Nossa, mas parece muito com o que eu faço. E aí eu retorno sempre assim: falo assim, olha, parece com o que você faz, mas aqui a gente melhora nos detalhes. Ou seja, a sua melhora não acontece nos detalhes, algum mais intenso do que outros, mas principalmente isso aqui cabe na sua vida, não cabe? Ela cabe. É fácil ser repetido, não é? Ela é. Falei, então, pega e executa. E claro, a gente vai ali pelo básico do funcionamento do corpo. Eu falo que à medida que você começa a tratar o corpo da maneira correta, ele começa a funcionar. Uhum. Muitas pessoas hoje, Alessandra, acredito por esses ruídos, né, não só de informação, mas também da alimentação, elas não estão funcionando bem. Se Não. você não funciona bem, você não tem condição de, muitas vezes, olhar para si mesmo e se encontrar. Sim. Entender quais são os problemas reais na sua vida e qual que é o problema próximo cuja solução vai fazer com que você tenha o resultado. Uhum. Então, desse ponto, dessa questão, né, algumas pessoas têm uma vida muito mais difícil porque elas não dão a devida atenção para alguns pontos e foi jogando para debaixo do tapete, Uhum. justamente pelo simples que é. Eu falo, né, o tratamento padrão ouro de depressão, ele não é à toa, que é justamente a alimentação, atividade física, o sono, você tem ali a terapia, algum fármaco se você não está funcionando bem, porque é o básico do básico que Boas funciona. relações sociais. Exato. E um ponto, Alessandro, que é muito interessante, né, para a gente poder tentar entender o porquê, então, que as pessoas buscam algo complexo. E eu tenho duas vertentes. Uma delas é a questão da referência. Uma vez que você escolhe uma referência, e não é qualquer pessoa, é uma pessoa que dentro do espectro do conhecimento e também que essa pessoa já empilhou tantos resultados e ela já tem sim um modo complexo de pensar, de agir e de solucionar problemas, eu acredito que muito das pessoas elas buscam as referências e tentam fazer o que as referências fazem, o que não é o certo. Então, hoje em dia, pensando nessa questão de evolução, você mesmo, por exemplo, eu olho para trás e falo assim, gente, o jeito que eu trabalho hoje em dia, ele é muito melhor do que o jeito que eu trabalhava há um ano atrás. Essa evolução ela vai acontecendo constantemente e com certeza as pessoas elas buscam a gente para uma vez também admiram a gente, né? Eu acredito muito hoje em dia com um trabalho de orientação, você precisa admirar o seu orientador em determinada instância para você poder conseguir acreditar no que ele está te passando. E essa questão de a pessoa escolher ali, ó, uma referência que está ali no topo, e no topo a pessoa faz para poder se manter no topo, para poder chegar e continuar empilhando resultado. E eu acho que essa discrepância entre vou começar agora e escolher uma referência muito avançada, muitas vezes faz o que? A pessoa buscar o complexo. Sim, sim. Tem uma. O Carl Rogers ele falava que um aspecto super importante na relação terapêutica, e aí isso vale para qualquer tipo de relação nesse sentido, né? Com nutricionista, com psicólogo, com mentor, às vezes até mesmo com médico, mas um aspecto super importante é a coerência, né? Então, quando a pessoa que você buscou para te ajudar, se ela tem essa coerência, a coerência entre o discurso e a prática, a coerência entre o que ela prega e o que ela faz, eh, a coerência entre a vida que ela construiu e aquilo que ela faz, aquilo que ela fala, aquilo que ela prega, aquilo que ela sugere, essa coerência é um elemento, é uma cola, certo? É uma cola que sustenta a integridade da relação, é super importante. Foi assim, um pouco fora do nosso assunto aqui, mas você mencionou, eu me lembrei disso.
E o que você fala é extremamente importante, cara, extremamente importante, porque você precisa saber qual é o seu ciclo, em que ciclo que você está, certo? Você tem que, e aí volta nessa conversa de que você tem que ter a humildade de entender que às vezes o que você precisa são coisas muito, muito simples mesmo. É, isso não é um demérito, não, às vezes você precisa de resetar, e você reseta começando com as coisas mais simples. Eu vejo esse erro sendo cometido o tempo todo. O sujeito, ele admira alguém e ele se inspira no sistema que alguém construiu. Na verdade, ele não está pronto para aquilo, certo? O estágio dele é muito anterior, ele vai chegar lá, mas existe uma escalada, né? Você não pode tentar mudar o seu comportamento num volume maior do que você consegue metabolizar. Esse aumento ele tem que ser gradual. É aquela teoria do território, né, do Jean Piaget, que é basicamente a forma como uma criança se desenvolve, que é você avança em território desconhecido, não sabe nada ali, você aprende, você domina, consolida, depois você avança mais e assim por diante. Eu já falei isso em diversos lugares, diversas oportunidades. Os desenvolvedores de videogames sabem disso muito bem. Quando eles estão desenvolvendo os videogames, eles têm um número meio mágico, que é a fase seguinte não pode ser 10% mais difícil que a fase anterior. Por quê? Exatamente por isso. Porque se for difícil demais, a pessoa fica aflita, ela tem angústia e não prazer. Então tem que ser um pouco mais difícil que a fase anterior. Então ele vai na fase anterior, ela é mais fácil, ele treina as habilidades dele ali, aí ele passa para a fase seguinte, que é um pouquinho, 8, 10% mais difícil, e o jogo continua assim. Porque do contrário, a pessoa não consegue metabolizar, certo? Então, isso que você falou é extremamente importante. Cuidado com suas referências no sentido de você pode mirar muito alto, você pode mirar muito alto. Eu até, inclusive, acho que quanto mais alto você puder mirar, dentro de alguns parâmetros de realidade, melhor. Mas você não vai começar lá, certo? É uma escalada. Você tem que resolver coisas básicas primeiro, você vai avançando 10 em 10%. Uma coisa que a gente sempre tem que falar, né, Alessandro, essa questão da referência. Eu também penso exatamente igual a você. Eu falo assim, olha, escolha a sua referência. E muitas vezes eu vejo no processo evolutivo da pessoa, quando ela vai se autoavaliar, porque a gente tem, né, que fazer alguns checkpoints para ver se a pessoa está fazendo o que a gente propõe. Geralmente não consegue fazer tudo, mas ela consegue evoluir, que a gente dá ali inúmeras ferramentas, mas se ela usar uma só, a evolução dela acontece naquele momento. E uma frase que eu sempre leio, Alessandro, é o seguinte: a pessoa evoluiu. Ela falou assim, ela começa com a narrativa. Ah, Danilo, as fotos estão aqui, eu sei que eu melhorei, mas, nossa, eu fico triste de ver as minhas fotos. E aí eu pergunto pra pessoa, por que você tá triste? Ela fica triste de ver as fotos antigas? Não, as atuais, mesmo ela melhorando. Aí sabe por que ela fica triste? Porque Hum, ela não está igual à referência. E é muito comum, sim. Alessandro. E eu comento com ela, eu falo assim, olha, vamos pensar então no processo. Eu falo que você descrever o processo que você está inserido e entender qual, alinhar a expectativa com a realidade é sempre muito bom. Eu falei com ela, olha, se você estava de um jeito há 6 semanas atrás e você recebeu um plano para poder melhorar essa pessoa que você era, e você melhorou, você teve o melhor dos resultados. E você está triste por ter o melhor dos resultados. Então imagine a frustração interna que você tem, porque você fez tudo certo, você evoluiu o tanto que você poderia evoluir, não teria como você evoluir mais e você está triste porque você não está igual à sua referência, que é um ponto que você nunca foi. E muitas vezes eu pergunto para ela, deixa eu te perguntar, no seu ciclo primário, quantas pessoas que você conhece que são iguais à sua referência? A resposta é sempre nenhuma. Falei, da sua academia, quantas pessoas você conhece que são iguais à sua referência? Ela fala assim, poucas. Eu falei, então, você entendeu que é bem difícil? E uma coisa, Alessandro, que acontece, eu acredito que no meu meio, né, das pessoas buscando essa mudança de composição corporal estética, e até agora eu comecei a tentar descobrir isso, as pessoas não têm ideia do tempo do processo para poder conseguir. Eu acredito que o mundo enganou elas, mas eu pergunto para as pessoas, de onde vocês tiraram que vocês vão conseguir chegar no topo da cadeia alimentar de uma composição corporal em 2, 3 meses, um, Uhum. 2, 3, 4 anos? E essa noção das pessoas do tempo do processo é muito, no meu meio, Uhum. então, é totalmente irreal. Eu diria que é um fenômeno universal em vários domínios. Existe um equívoco muito grande que é o fato das pessoas começarem pelo fim, né? Você começa pelo fim. Ela tem uma expectativa e ela tem uma fixação no objetivo. E é uma das piores estratégias que tem, porque por várias razões. Por várias entradas, é uma estratégia ruim. O ideal é que as pessoas mudem
a expectativa do objetivo para o processo, certo? Para a formação de identidade. Ao invés de ser uma pessoa que, ó, eu estou fazendo dieta para ter o corpo tal, ela tem que mudar para uma percepção que eu sou uma pessoa que faz dieta e que treina, certo? E o resto toma conta de si. E isso é importante por várias razões. Em tudo que você faz na vida, todos os empreendimentos, todas as iniciativas que você inicia, a realização, o achievement, ele é o quê? 1%, 0,5%, certo? O que fica para a sua vida ela é composta de processos. E quando você alcança aquele objetivo, aquela felicidade, aquele bem-estar, ele não vai te sustentar para o resto da vida. Ele dura pouco tempo, certo? Você pode pensar em qualquer coisa, desde pessoas que sonham em passar num concurso público, a ter um emprego tal, a comprar um carro tal, a ter uma casa. Aquela alegria, aquela felicidade que você, quando você conquista, ela dura pouco, certo? Você volta para sua baseline, para sua linha base de felicidade muito rapidamente. Aquilo é um pico, certo? Se você não se tornar uma pessoa que muda a sua identidade e começa de fato a gostar do processo, você nunca vai ser feliz, nunca vai ser feliz. Como é que você vai organizar a sua vida em torno do 1%? Você vai ser feliz só quando você conseguir as coisas, certo? Sabendo que essa felicidade não dura, sabendo que você está sempre mirando mais alto, mais rápido, querendo se tornar mais eficiente, etc. Então, o ideal é que as pessoas mudem para uma abordagem mais focada na identidade, certo? Olha, eu vou me transformar, eu sou uma pessoa que faz dieta, que come bem, que gosta disso, que sabe o valor disso, e o resultado vai cuidar de si. Eu não tenho pressa, por quê? Porque daqui 2 anos eu vou estar com o mesmo estilo de vida. Daqui 4 anos o mesmo, daqui 10 anos o mesmo, daqui 20 anos o mesmo. Isso vale para tudo, muito melhor. O James Clear fala muito isso. Muito melhor do que você se forçar a escrever um livro com toda disciplina, se tiranizar para escrever um livro e tal, e publicar o livro, ter aqui o livro, é muito mais fácil você mudar a sua identidade, é muito mais proveitoso, vai te dar muito mais alegria, mais felicidade. Você começar a se ver, não, eu sou um escritor, eu sou uma pessoa que escreve, certo? Eu escrevo todo dia, eu escrevo 3 vezes por semana, pro resto da vida. Muda completamente. Tem um ponto interessante, Alessandro, que eu já tinha pensado nisso. À medida que a gente vive uma vida de conquistas, e eu percebia que conquistar é sempre muito bom, a gente vai vendo a nossa vida melhorar, principalmente no quesito segurança, né, no quesito de conforto e no quesito para você poder fazer as escolhas que você deseja, ou seja, você sai da Matrix e entende o seguinte, olha, agora eu estou fazendo o que eu quero, o que eu estou afim de fazer porque o meu background me sustenta. E à medida que eu fui realmente conquistando as coisas, eu comecei a perceber que eu fiz isso durante um tempo, eu achava que a felicidade era conquistar, e aí, na minha cabeça, hoje em dia, sabe o que que eu faço? Eu falei, cara, beleza, conquistar é muito bom, eu tenho picos de felicidade quando eu conquisto. Só que toda conquista é feita de processo. E aí, eu, pegando, né, alguns pontos e reinterpretando algumas coisas, eu aprendi que umas boas ideias reinterpretadas, elas trazem muita felicidade. Sim. E eu comecei a perceber o seguinte, falei assim, olha, beleza, se eu demoro 1 ano para poder fazer uma conquista, são 365 dias. Então, é 1 sobre 365 de conquista. E se eu, então, segmentar e entender que o meu objetivo final vai ser sempre o quê? Pequenos processos, porque além de amar o resultado, em vez de ficar feliz uma vez para poder conquistar depois de 1 ano, eu fico feliz 365 vezes. Sim. Isso, Alessandro, mudou minha percepção. Ou Uhum. seja, hoje em dia eu sei o que tem que ser feito. Então eu acordo, eu trabalho, eu estudo, eu dedico e eu ofereço para o mundo sempre o meu melhor. Tem dias que dão certo, tem dias que não, mas a falha também é muito boa, né? Uhum. Eu falo que você vivenciar o dia ruim e vencer ele é tão importante quanto você aproveitar o dia que você acordou bem. Sim. E a partir daí, eu comecei a entender que, da mesma forma que na venda um não é uma fração de sim, Uhum. cada dia meu é uma fração do sucesso que eu coloquei para poder conquistar. Uhum. E isso mudou minha perspectiva, isso trouxe para mim muito mais picos de felicidades Sim. segmentados e me fez eu ter uma ação muito melhor no controle da minha vida. Tem 2 coisas importantes aí. O James Clear também tem uma maneira de colocar isso que eu gosto muito, né? Ele fala assim, olha, cada ação que você toma é um voto pela pessoa que você quer ser. Para ganhar uma eleição, você não precisa ter todos os votos, você só precisa ter a maioria, certo? É a mesma coisa, assim, você não precisa acertar todas as ações. Você não precisa fazer tudo certo. Você precisa fazer o suficiente para que aquilo dê certo. Eu gosto muito dessa imagem. E outra coisa, Danilo, é que tem alguns conhecimentos que você não pode mais ignorar, certo?
você ignora por sua conta e risco. Desde o aumento do desenvolvimento da neurociência, principalmente do mapeamento cerebral, da produção de imagens, etc., tem ficado cada vez mais claro. Isso é uma ideia que se repete em diversos autores, diversos pesquisadores. O Jordan Peterson fala disso, o Jonathan Haidt fala disso, o Daniel Amen. O Daniel Amen é o homem que tem um laboratório, um pesquisador, um neurocientista, psicólogo americano, professor, com todas as credenciais. Ele é, no mundo, a pessoa que mais tem imagem de cérebro, certo? Ele tem uma biblioteca de imagens cerebrais. E ele gosta de usar essas imagens porque ele chama os pacientes dele e fala assim, olha, essa é a imagem do seu cérebro. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Se você continuar com o seu estilo de vida, daqui 3 anos o seu cérebro vai estar assim. Mas se você mudar agora, ele vai estar assim, ó. Então a pessoa vê, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque todo esse conhecimento deixou muito claro, certo? Que a felicidade, ela está na busca, certo? A felicidade está na busca. O processo dopaminérgico, a alegria é a alegria da busca, de perseguir, de mirar o alvo, de correr atrás, certo? Não sei se eu vou correr o risco de desagradar alguns ouvintes, mas é da vida. Quando você caça, por exemplo, é muito interessante porque toda a alegria está na caça, certo? Assim que você abate um animal, assim, meio que esvai, certo? Você dá uma certa assim, puxa, acabou. Tem um fato interessante, igual quem tem, né, a caça por pesca, por exemplo. Sim. A pessoa tem a possibilidade de entregar o peixe de volta. E ele o faz. Sim. Eu acredito que se uma pessoa, por exemplo, na caça nos Estados Unidos é muito comum, né? Tem até alguns animais que eles usam como controle, seja de praga Sim. ou então do ambiente. Manejo mesmo. Exato, que eles incentivam, eles falam assim, gente, se não acontecer isso aqui, se a gente não incentivar a caça desse animal, ele vai acabar com o ecossistema que ele está inserido. E eu acredito que se essa pessoa pudesse caçar e depois voltar, ela voltaria, porque Muito é provavelmente. isso. Sim. Uma coisa, Alessandro, que você falou, né, que a busca da felicidade, ela, na verdade, a felicidade está na busca. Aí me vem uma coisa muito importante que eu falo. Ou uma forma alternativa de colocar também é a felicidade está no processo. No processo, perfeito. E aí, se a felicidade, então, está no processo, a gente tem que tomar muito cuidado em qual processo a gente está inserido. Exato. Porque, às vezes, dependendo do processo que a pessoa está inserida, ela vai fazer, ela vai esperar, ela nunca vai conquistar e o que era felicidade vai causar só frustração. E aí a pessoa entra num mundo onde tudo vai dar errado. Eu brinco que em muitos processos o certo é dar errado. Às vezes as pessoas chegam até mim, Alessandro, chateadas. Elas chegam fragilizadas, elas chegam não acreditando mais no processo de dieta, de treino, de ter uma mudança de composição. Elas acham que todas as pessoas que têm resultado são porque elas têm ferramentas que elas não têm, ou então estão, entre aspas, eu vou usar o termo aqui, trapaceando, ou então utilizando alguns recursos que ela não tem acesso. E ela busca, sim, uma justificativa pela ausência de resultado dela. E quando ela começa a conversar comigo, e aí eu vejo qual o processo ela estava sendo inserida, eu virei para ela e falo o seguinte, olha, tem uma coisa que você tem culpa, claro, mas tem algo para poder tirar a culpa de você. Se eu pegar essa dieta que você estava fazendo, tá? E passar para todas as minhas alunas, nenhuma delas conseguiria. Nenhuma delas conseguiria fazer com que você tivesse resultado. Ou seja, você está inserida dentro de um ambiente que o certo é dar errado. Então, essa busca, né, de entender o que você precisa fazer para você poder cuidar e escolher um processo que vai fazer com que você consiga ter a felicidade durante toda a caminhada. Sim. Tem uma coisa interessante, a minha caneta acabou de morrer. Eu gosto de ir rabiscando aqui e ela acabou de morrer. Tem uma caneta aí, amigo? Tem uma questão interessante aqui, e eu acho que você vai conseguir responder isso muito bem, falar sobre isso muito bem, que é quando uma pessoa chega querendo o objetivo, certo? Ela quer o objetivo e ela tem uma certa ansiedade para alcançar esse objetivo, obrigado. Quando ela chega querendo o objetivo e ela tem uma certa ansiedade para alcançar esse objetivo, você concorda que, em geral, ela está te buscando pelo motivo errado? Com certeza. É o motivo errado, mas eu preciso do motivo errado.
No início? Sim. Por que que eu preciso do motivo errado? Porque faz ela sair da cadeira e me procurar. Sim, sim. E aí eu descobri o seguinte, quando ela me procura, eu ali, né, eu participo muito do processo de venda hoje em dia, e claro, eu acredito no que eu vendo, eu acredito no processo, eu quero sim atingir mais pessoas, e às vezes, Alessandra, a pessoa me busca por com um ponto, eu tenho que dar um choque de realidade, Uhum. tá? Porque isso é a primeira barreira que eu Sim, coloco, porque tem gente que é lunática, sim. tem gente que não, e A também essa pessoa expectativa está completamente desalinhada, né? isso, e ela não tem a capacidade ainda de entender no grau de consciência, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui. Uhum. Teve pessoas, várias pessoas em algum momento, que eu mesmo explicando, eu tinha que chegar para a pessoa e falar assim, olha, você ainda não está preparado para poder viver o que eu tenho para poder te mostrar, eu vou te devolver todo o seu dinheiro, por quê? Porque você tem que procurar outros profissionais, porque eu não vou conseguir fazer com que você seja feliz aqui dentro. Uhum. E fica nítido. Sim. Mas por trás o que acontece é justamente, e isso virou diretriz dentro da minha venda, aonde eu quebro a expectativa ali até certo ponto e mostro para a pessoa o seguinte, olha, você está satisfeito com a vida que você tem? Ela não. Eu falei assim, então aqui você vai ver algo diferente. E claro, né, no final eu mostro para ela que muitas vezes o objetivo final é uma consequência do que a gente tem domínio, foi o que você falou. Uhum. A gente não foca no objetivo final porque a gente não controla ele. Isso. Mas a gente controla quais são as ferramentas, os processos que a Sim. gente tem que ter para ter o resultado. Você falou uma coisa muito interessante, é uma ideia que eu gosto muito, que as pessoas muitas vezes começam pelo motivo errado. E isso é um tema que tem até alguma literatura na área do desenvolvimento pessoal, na área da psicologia e tal, que é um fenômeno muito comum, certo? Que é, você começa pelo motivo errado, mas no meio do caminho você descobre alguma coisa mais profunda. Então é muito comum, por exemplo, o sujeito ele começa a treinar basicamente por vaidade, às vezes até por luxúria. Ele quer ter acesso a parceiros sexuais, etc. Mas ali ele descobre uma coisa mais profunda. Ele descobre uma conexão com ele mesmo, ele descobre que aquilo melhora a capacidade cognitiva, ele percebe que ele se sente melhor, ele percebe que ele fica uma pessoa mais disciplinada, ele percebe que suportar a dureza do treino dá a ele um durex, eu ia falar em inglês, dá a ele uma resistência, uma força que ele é muito útil em outras atividades também, então isso é extremamente comum, as pessoas começam pelo motivo errado e acabam descobrindo algo mais profundo. O ponto aqui é extremamente importante que, independente de como elas comecem, que elas descubram essa verdade profunda, certo? Porque do contrário, a felicidade nunca vem, certo? A felicidade nunca vem, a alegria não vem, a calma não vem, a realização não vem. É super importante que você, todas as vezes que você iniciar uma atividade, que você começar alguma coisa, que você começar a correr atrás de algum objetivo, é super importante que no meio dessa jornada você encontre os motivos certos. Porque do contrário, duas coisas muito provavelmente acontecerão. Você vai desistir ou você vai muito rapidamente descobrir que aquilo não está te causando mais, aquilo não traz para você a alegria e a felicidade que você julgou que traria. Perfeito. E nós, né, Alessandro, como orientadores, a gente tem essa missão. A gente Sim, tem a missão das pessoas, primeiro, te procurou. ressignificar. Exato. Me procurou pelo motivo errado. Perfeito. Eu reorganizo a ideia da pessoa e ela inicia o planejamento, porque a gente quer fazer o nosso trabalho. Sim. E uma das coisas que eu sempre quebro a expectativa, na verdade, a linha de pensamento de uma pessoa, as pessoas me buscam muito pela parte estética, tem mudado muito, porque a criação de conteúdo minha mudou, justamente para poder atrair o público que muitas vezes segue ali a minha idade. E a primeira coisa que eu viro para a pessoa, na hora que ela fica muito frenética, né, com questão de estética, eu viro para ela e falo assim: olha, eu sei que você quer, mas você já teve? Aí ela pensa, ela, não. Eu falei assim, então por que você acha que é tão importante algo que você nunca teve? Porque você viu o mundo e, claro, se admirou, mas o seguinte, esquece isso porque você não vive de corpo. E aí essa frase, eu vejo que as pessoas causam muito impacto nas pessoas, que é o seguinte, fala assim, olha, o que é a sua vida? Principalmente da mulher, é trabalhar, é o que? É cuidar dos filhos, é dar atenção devida aos filhos, é cuidar da família, a mulher é a base de toda a família, acredito eu. E eu falei com ela, para você hoje, nesse exato momento, é mais importante quadradinhos na sua barriga ou você ter energia para ir para o seu trabalho, para fazer seu treino, para chegar em casa e dar atenção para o seu filho, para poder chegar no final da noite e conseguir fazer um jantar com seu marido, falando como foi seu dia, ficar feliz e dormir cansada e acordar no outro dia pronta para poder repetir? O que é mais importante para você hoje, nesse exato momento? Claro, 100% das respostas são quais?
eu quero ter energia, eu quero ter Uhum. disposição, eu quero ter foco, eu quero ficar com a minha família. E aí que eu começo a o quê? Distanciar o objetivo que ela tinha estético vai ser lá na frente, que vai ser um brinde, eu construo isso com ela e vou construindo o quê? Os sistemas que cai de novo, né? Uhum. Os sistemas básicos de bom Sim, funcionamento do corpo. sim. Eu vou dar uma volta aqui, vou fazer um salto mortal, mas no final eu vou fechar. É, é super importante que as pessoas saibam qual é o sentimento que elas estão sentindo. E elas não sabem diferenciar. Você pergunta para a pessoa assim: olha, qual que é a diferença entre ansiedade e desapontamento? A pessoa não sabe, certo? Qual que é a diferença entre raiva? Qual é a diferença entre raiva e estresse? As pessoas têm dificuldade. E tem uma frase em inglês que eu gosto muito que é name it to tame it, ou seja, nomeia para poder domesticar, certo? Você não consegue definir, se você não sabe o que é, não tem como você domesticar, gerenciar e tal. Pois bem, tem um psicólogo que ele fez um trabalho lá nos Estados Unidos, ele criou um app para ajudar as pessoas a entenderem qual o tipo de sentimento que elas estão sentindo. E ele fez uma pesquisa muito grande. Ele entrevistou mais de 20 mil pessoas lá nos Estados Unidos. E principalmente jovens que estavam no nível médio, né, no high school. E aí, ele perguntava para eles assim: olha, qual que é o sentimento que vocês mais sentem hoje? Assim, qual que é o sentimento que mais incomoda vocês e tal? E houve um aumento enorme na quantidade de pessoas que diziam o seguinte: eu tenho ansiedade. O sentimento descontrolado que mais me atrapalha é a ansiedade. Era quase universal, mais de 80% das pessoas sentiam ansiedade. Desses jovens sentiam ansiedade. Quando ele investigou a fundo, na verdade, esses jovens eles não sentiam ansiedade, certo? Eles sentiam inveja. E eles não sabiam diferenciar. Eles confundiam o sentimento de inveja com o sentimento de ansiedade. E isso é muito comum, muito comum. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso pelo seguinte: se você não souber nomear com clareza o sentimento que está dirigindo o seu desejo de transformação, você pode estar caindo numa armadilha, certo? Você pode estar buscando uma coisa achando que é outra, certo? Então, por exemplo, se você está buscando um corpo melhor, uma, uma estética melhor, não tem nada contra isso. Acho que é uma busca extremamente legítima, acho que faz bem. É o reflexo de que você conseguiu dominar os seus apetites, que você conseguiu dominar seus desejos, que você tem disciplina, que você tem organização. Então, eu acho que é um excelente exercício para você colocar a sua vida em dia. Eu falo para as pessoas direto que uma das melhores formas de você começar a organizar a sua vida é em torno de uma dieta, porque ela te dá uma base, etc. Então, nada contra isso. Mas, se é o sentimento de inveja, por exemplo, que te guia, certo? Muito provavelmente, você vai ter mais problemas do que benefícios nessa busca, certo? Vai ter um blowback aí em algum momento do caminho. É importante que você saiba qual que é o sentimento que está te movendo e é muito importante que esse sentimento seja nobre, certo? Porque o sentimento nobre não te consome. O sentimento nobre, ele te dá uma força tranquila, ele não te dá uma força desesperada, ele te dá uma força tranquila, e ele é um sentimento sobre o qual você pode depositar a sua vida nele. Você pode depender dele porque ele é sólido, certo? Ele é sólido. Então, isso é super importante, saber qual é o sentimento que está guiando o seu desejo por aquele objetivo. Perfeito. Uma coisa, né, Alessandro, que acontece comigo direto é exatamente isso. Saber primeiro conceituar. Eu falo que se você não sabe conceituar ou até mesmo descrever os problemas que você está passando, e muitas vezes as pessoas não conseguem nem entender que era um problema, você não vai conseguir arrumar uma solução. Então, quando uma pessoa inicia uma consultoria, eu viro para ela e falo assim: olha, aqui a gente trabalha com a realidade. Então, a realidade é a seguinte: todos os problemas que você teve na sua vida até agora para poder conquistar o que você deseja dentro do nosso ecossistema, tudo que você já teve dificuldade, tudo que você já teve de frustração, todas elas vão te visitar. Uhum. Todas elas farão parte da sua jornada. O que muda então agora? Primeiro, você vai ter um sistema que ele foi feito para dar certo.
você vai ter um controle interno e externo e você vai ter incentivo e você, com certeza, já de cara para estar aqui, Estratégias. exato, você já acredita no processo. E principalmente o seguinte, à medida que for aparecendo todos os problemas e todas as dificuldades, porque eles vão resolver e vão aparecer, eu vou te apresentar uma solução sofisticada, uma Uhum. solução que encaixe na sua vida, uma solução que você vai começar a descrever esse problema que você sempre vivenciou de uma maneira diferente. Eu hoje acredito, Alessandro, que a gente trabalha muito com mudança de comportamento. Durante um período da minha consultoria, eu não conseguia trabalhar nessa esfera, mas eu conseguia fazer todo mundo ter resultado. E eu via que as pessoas não conseguiam manter aquele resultado por o máximo de coisas que eu fazia. Eu fazia aula, eu fazia vídeo, eu fazia tudo possível e imaginável. E aí eu fiquei intrigado e comecei a observar, então, as pessoas que conseguiam. Uhum. E as pessoas que conseguiam, e aí eu consegui achar um padrão. O padrão era o seguinte, em várias conversas, né, que eu pego as conversas das minhas Uhum. alunas e eu jogo na inteligência artificial e tento achar padrão. E aí, sabe qual que foi o que eu percebi? Hum. As que conseguiam ter mais resultado e conseguiam, claro, continuar no ecossistema, que à medida que você tem resultado, você quer mais, são aquelas que falaram mais o seguinte: nossa, isso abriu minha cabeça. Exato. Nossa, isso me deu um clique. Uhum. Porque agora eu penso de uma maneira diferente. E aí, o que eu fui perceber? Eu fui fazer uma retroalimentação, né? E peguei alguns tópicos e fui perguntando para cada uma. Mas o legal do meu ecossistema é que eu tenho um exército que segue dieta e as Uhum. pessoas comprometidas. Eu falo Sim. que quando nós temos como orientador pessoas realmente comprometidas, colocando em prática tudo que a gente mais É porque, sabe. na verdade, é uma via de mão dupla, né? Elas são comprometidas também, muito porque o seu modelo funciona, né? Sua Exato, abordagem elas funciona. acreditam no processo. Sim. E eu falo com elas, acreditam no processo antes de entrar. Tanto que se você tiver na dúvida, você me assiste mais um pouco nas redes sociais, assiste o podcast, porque as coisas vão acontecer. Uhum. E aí, conversando com elas, todas elas começaram tenho certeza, a descrever o problema que elas vivenciam ou vivenciaram de uma maneira diferente, e a partir daí elas conseguiam ter uma interpretação diferente para poder arrumar uma solução nova para que aqueles mesmos erros que não eram solucionados visitassem elas como destino o tempo todo. E Uhum. aí sim eu conseguia ver um salto muito grande no processo evolutivo dessa pessoa, porque deu clique na cabeça dela. Sim. Eu lembro que a gente já comentou sobre isso muito, né? A pessoa ela chega pela dieta e fica pela transformação, né? E aí, isso é uma coisa muito curiosa. Eu acompanho o seu ecossistema e eu vejo isso claramente, que as meninas entram, elas chegam com um objetivo, né? Querem emagrecer, querem ficar mais fortes, etc. Querem aprender a comer de novo, reaprender a se alimentar, etc. Na verdade, no meio do caminho, elas se transformam profundamente, né? É como que elas aprendem no processo de voltar a se alimentar bem, no processo de voltar a treinar, elas aprendem sobre autocontrole, elas aprendem a alegria de progredir. E aí depois o que acontece é que elas querem aplicar isso que elas aprenderam em outras áreas da vida, não é isso? Exato, eu falo que a vida que você escolhe para poder ter um corpo estético, ela tem que ser uma vida organizada. Uhum. É nessa vida organizada, a pessoa encontra tempo, Ela fala muito não, né? E fala. aí ela fala não para muita coisa que de fato é uma praga. Uai, tanto que a gente tem hoje mesmo, né, quinta-feira, eu falo, né, Alessandra, eu pego o conhecimento que eu tenho que passar para as meninas e eu aprendi que esse conhecimento só será repassado se eu conseguir encapsular ele e fazer a repetição dele, principalmente quando algo é muito importante. E aí eu fiquei pensando, tudo na minha consultoria, Alessandra, ela tem uma raiz do conhecimento, nada existe à toa. Eu falo na rede social o seguinte, não existe sorte em nada que a gente faça. Uhum. Dentro, quando a pessoa entra, ela está entrando dentro de um sistema robusto de anos e anos e anos de Uhum. assimilação de dados. E o que eu fiz foi pegar alguns conceitos, que eu sei que o aprendizado, ele acontece na repetição, é um tema até que depois a gente vai gravar um podcast inteiro, que é justamente entender como você aprende. E baseado nesse conhecimento, Alessandra, eu peguei tudo de mais importante. E o que a gente tem de mais repetido ao longo da nossa vida? Os dias. Tem sempre uma segunda, Uhum. uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Sabe o que eu O fiz? dia é a base, né? Eu peguei um ensinamento que é extremamente importante para a vida, porque a dieta está dentro da vida, e coloquei como diretriz para as pessoas poderem repetir todos os dias. Quinta-feira para a gente, Alessandro, é o dia de falar não. Uhum. E aí, cada quinta, eu tenho um texto com abordagem, com um referencial, mostrando para a pessoa o porquê que ela fala, o porquê que ela não fala não, o porquê que na cabeça dela era um não claro e vira um sim, Uhum. quais são as consequências disso, e aí eu convido elas a fazer o seguinte: quinta-feira é dia de falar não. Você vai falar não para tudo. O não já está na ponta da sua língua, Uhum. mesmo você não querendo, para você poder acostumar. Porque, primeiramente, à medida que você vai falando não para tudo,
você entende que você libera muito tempo para você. Sim. Você fala não para distração, você fala não para o mundo para poder falar sim para você mesmo. E aí, essa repetição na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ela acontece. Ou seja, eu tenho 7 oportunidades para poder colocar na cabeça de uma pessoa algo que é extremamente importante, que se ela deixar de fazer, o mundo converte ela para o outro lado. Ou seja, você tem que trazer uma força. Eu falo que existem alguns ensinamentos que é como segurar um pêndulo. Você não adquire o ensinamento e coloca em prática, e aquilo é seu. Você precisa ter um esforço para poder segurar aquele pêndulo naquela posição. Sim, E isso aí funciona demais. Essa questão do falar não é algo que é primordial. sim, sim. Quando você aprende, no início, né, quando você está aprendendo a falar não, você comete alguns equívocos, né? Você às vezes fica um pouco mais radical, ou às vezes você erra a mão. É normal, faz parte do processo de aprendizado. Mas uma vez que você encontra uma forma equilibrada, tranquila, sem raiva, né, quase que é, zen de dizer não, uma descoberta, é um renascimento, né? Porque nós temos uma dificuldade enorme de dizer não, por várias razões. Existe muita pressão social e nós mesmos, né, as pessoas não têm a clareza suficiente do que elas querem, então ela vai com o bando, né? Ela segue a pressão do grupo, segue a pressão da moda, das coisas e tal. Mas uma vez que você consegue linkar a sua identidade, a sua autenticidade e o seu projeto de vida mais genuíno, quando você consegue harmonizar isso e começa a usar o não como uma arma para que essas três coisas alinhadas te deem uma força de impulsão, é um renascimento mesmo. Você sente um prazer renovado de viver, porque as coisas que te exaurem, que te dão tristeza, que te cansam, etc., elas começam a desaparecer da sua vida. E se você não tem consciência do que elas são, certo? Elas continuam na sua vida. Então, você começa a falar não para as pessoas que são impróprias. Você começa a falar não para os programas que de fato não te acrescentam nada, que te cansam. Você começa a falar não de uma maneira muito, 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 muito abrangente. E aí você começa a ganhar confiança em falar não. E o que sobra na sua vida são as coisas que não te cansam, são as coisas que você realmente gosta, Que são as coisas importa. que importam, certo? Então, aprender a falar não e falar não, né, efetivamente, sem raiva, com tranquilidade, é o não zen, né? É o não tranquilo. Não é o não com raiva, o não que cobra das pessoas. Poxa, você não vou, você vai. Como é que você ainda consegue? Não, respeita a decisão das pessoas, mas fala um não tranquilo. É o início de uma revolução na vida. Essa questão de falar não, tem um caso interessante. Semana passada, as alunas que iniciam um planejamento, elas têm uma ideia do que acontece no ecossistema. Por isso que elas compram a consultoria. E à medida que elas veem que é mais robusto, é maior, gera mais prazer e é muito mais fácil. Uhum, E elas começam a ter muito resultado, Alessandra. sim. E aí eu vou ensinando os conceitos para elas. E aí teve uma aluna minha que ela falou assim: Ah, Danilo, tem o nosso grupo, né, de discussão, onde a gente é um espaço aberto. Eu falo que o grupo são pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, com várias personalidades diferentes, vidas diferentes, mas ali a gente usa como nosso espaço para a gente poder fazer as interações, para a gente poder ter um grupo de apoio, o que é super importante. E aí uma das meninas falou assim, estava tendo muito resultado, e falou assim: Ah, Danilo, ela comentou em primeira instância como se fosse algo bom. Ela falou assim: amanhã é meu aniversário, e aí a mãe do meu marido me ligou, falou que ia fazer para mim um bolo, e eu falei não para ela. Eu falei que eu não queria o bolo, ela ficou chateada, mas eu não liguei. Aí, beleza. É a primeira instância, né? Então, a minha vida é uma repetição. E claro que eu já resolvi isso várias outras vezes. E aí eu falei: olha, a gente precisa aprender 2 conceitos aqui. Primeiro, um conceito de evento de baixa frequência Uhum. e outro conceito de compreender que nós temos o patrimônio para poder errar, principalmente quando envolve situações que envolvem pessoas que a gente gosta. E aí eu expliquei para ela: olha, o Sim. seu aniversário é uma vez por ano, Hum. você tá tendo resultado, A você dieta aguenta, né? O modelo Exato, aguenta, aguenta o absorve. desaforo Sim. e vale a pena. E eu falei assim: olha, você gosta desse bolo, isso é algo que a pessoa sempre fez pra você, mas o seguinte, na cabeça dela comer o bolo seria errado. E eu falei assim: na verdade, comer o bolo é o certo. Eu Uhum. quero que você vá pro seu aniversário, você tem patrimônio pra isso, se for algo que você gosta, se você não vai comer porque a pessoa tá fazendo, ou então porque te deu, mas você vai comer porque você gosta. Aí ela assim: ai, nossa,
me arrependi. Eu falei assim, não, você vai fazer o seguinte, você vai ligar pra ela e falar assim, olha, aquela hora lá eu tava ocupada, coisa e tal, você falou de bolo de cenoura, era bolo de cenoura com chocolate. Nossa, eu amo, eu fiquei muito feliz. E eu falei assim, não precisa nem esperar a resposta dela não, já atropela e já fala tudo de uma vez, que a mensagem já será passada, ela não vai nem lembrar daquela situação, porque ela vai compreender que você nem tinha prestado atenção. E ela pegou e ela fez, foi pro aniversário, comeu o bolo, e claro, ela comeu ali com o controle de porção, ela falou, Danilo, eu fiz igual você falou, fui pro meu aniversário, curti, comi meus 2 pedaços de bolo, fiz igual você falou, peguei mais 2, levei para casa, comi em outro momento para poder espaçar a diversão e a densidade energética no tempo. E é um grande aprendizado. Eu falo que esse não no início ele veio de forma radical e depois você vai encontrando o Sim, equilíbrio com ele para você encaixar na sua vida. sim. O não, ele tem o não, ele tem uma semelhança muito grande com o modelo mental da inversão, né? O que eu não faço, né? Eu não faço, eu não vou, eu não quero, eu não. Você evita aquilo que, ao invés de ficar buscando o acerto de maneira direta, ao invés de você fazer uma abordagem direta, quero acertar, você começa, não, não vou errar, certo? Eu começo a não errar. Então, o não tem uma relação muito grande com o modelo mental da inversão. E ele te ajuda muito numa fase difícil, que é uma fase difícil para todo mundo. Quando você abandona um padrão que é conhecido, cristalizado, que você já repetiu esse padrão por muito tempo, você sai desse padrão e você começa um processo de transformação. E você não chegou do outro lado ainda. Esse processo, nessa jornada, ela é muito solitária, ela é muito dolorosa. E ela é muito simbólica. Ela é tão simbólica que ela é tão antiga, por exemplo, você tem um dos exemplos mais antigos conhecidos, registrados, que é o exemplo bíblico da saída, né, dos judeus do Egito. Eles fogem do Egito e ficam 40 anos no deserto antes de chegarem à Terra Prometida. E quando eles estão no deserto, eles são tomados por dúvida. Né? Em vários momentos você tem motins, inclusive. Olha, não, a gente quer voltar. A gente prefere ser escravo lá, mas pelo menos ter a vida que a gente tinha, que a gente conhece, que a gente já tinha se acostumado com ela, do que ficar aqui nessa travessia que está demorando demais, não chega. Né? Não chega nunca nessa Terra Prometida. Então esse é um pensamento arquetípico, num certo sentido. No sentido de que ele é basicamente universal. As pessoas, todo mundo passa por isso. Então, quando você sai de um modo que é confortável para você, que você operou nele durante muitos anos, e você está fazendo essa transição é muito solitária, muito difícil. Você é tomado por muitas dúvidas. Então, se você não está acostumado, se você não entende a importância de dizer não, é nesse momento aqui que você sucumbe, certo? E existe uma pressão muito grande do grupo para que você volte para de onde você saiu. Né? O desejo de melhora das pessoas, em geral, não é bem recebido pelo grupo. Não cabe aqui a gente analisar isso, foge ao escopo do podcast. Mas é uma verdade que todo mundo conhece, certo? Todo mundo que trabalha com desenvolvimento pessoal sabe que o grupo social é uma das maiores âncoras que você tem que puxar quando você resolve mudar de vida, principalmente se essa mudança significa uma versão melhor, mais aprimorada, mais próspera, mais saudável, etc., de si mesmo. E se você não tiver clareza da importância do não, é nesse momento aqui que você cai. Uma coisa, Alessandro, que você comentou que é extremamente importante, ou seja, mesmo no melhor dos casos, aonde você está evoluindo, aonde você está inserido e você tem em mãos um bom plano que vai fazer com que você chegue até o próximo checkpoint do sucesso, porque aqui a gente trabalha com essas segmentações, vai gerar dúvida, incerteza, e se você for consumido por essa incerteza, se não tiver alguém para chegar para você e falar assim, olha, tá tudo dando certo, pode continuar, porque vai dar certo. Essa pessoa, ela muda o rumo dela. Muitas pessoas, Alessandro, elas muitas vezes têm um conhecimento. Eu já peguei aluna que tinha um conhecimento para poder se melhorar. Sabe o que acontecia com ela? Já sabendo, então, que quando ela estava no caminho certo, ela ia ter uma dúvida e ela ia mudar o caminho, e se aquele caminho antes estava certo e o próximo não estará, ela parava de ter o resultado. Então, o meu papel que eu vejo em determinado momento é assumir, sim, uma autoridade, que a pessoa lá está com dúvida, e aí eu começo a conversar com a pessoa. Falo assim, olha, mas de onde que você está com a sua dúvida? Por exemplo, tudo deu certo até agora. De onde surgiu a dúvida? E aí eu começo a cavar um pouco E é mais. uma dúvida em relação à dieta ou é uma dúvida em relação à resolução de continuar em dieta, então? Não, Mais existencial ou é mais técnico? mas é tudo junto. Eu digo que, na verdade, é o seguinte. Primeiro, é alinhamento de expectativa e realidade. É uma explosão de sentimento, Alessandro. Sim, sim. Alinhamento de expectativa e Mudar realidade. não é banal. Mudar não É é uma banal. situação que acontece de desânimo. Tem até um caso interessante. Bom que você me ajuda até a interpretar. Eu compreendo que
várias alunas, mesmo tudo dando certo, tá, gente? Aqui lembra sempre que o meu ecossistema, todas as pessoas têm em mãos uma dieta que ela gosta, cuja execução faz com que elas tenham o resultado que é esperado na maior quantidade possível para ela ser recompensada. Ou seja, está tudo certo. Eu alinho muito bem o sistema. E a base do meu trabalho é exatamente essa, porque sobra atenção para a gente buscar outras coisas. Mesmo assim, sabe qual que é a mensagem que eu mais leio na parte da manhã? Todos os dias, eu respondo mais ou menos umas 3 alunas, sendo que o meu ecossistema deve ter umas 300, ou seja, 1% das pessoas, todos os dias eu acordo. Nossa, Danilo, eu acordei desanimada. E aí, sabe o que eu faço, Alessandra? Eu tenho um podcast onde eu mostrei para a pessoa o seguinte: olha, acordar desanimada é certo. Independente de qualquer coisa, 30% da sua vida você vai acordar desanimada. E olha só o tanto que é importante. Essa pessoa vira para mim no início da conversa e fala assim: estou desanimada. E eu falo, ela descreveu assim: mas qual que é o sentimento que você tem estando desanimado? Uma coisa que eu aprendi muito com a terapia é exatamente isso. Antes de eu dar a solução, eu faço a pessoa pensar e refletir, porque na hora que eu dou a solução, ela vai refletir em cima do que ela escreveu, do que ela falou, e ela chega à conclusão antes de eu falar com ela. Uhum. E aí eu pergunto: por que você está desanimada? Aí ela geralmente o quê? Começa a falar de coisas que são normais. Ela está desanimada porque ela não chegou lá, ela está desanimada porque às vezes ela dormiu mal, às vezes o que ela errou no dia anterior, e eu mostro para ela o seguinte, eu falo assim: olha, toda vez que você errar no dia anterior, no outro dia, você vai acordar triste. Não tem como acordar feliz porque você errou. Toda vez que você colocar como um ponto e não entender qual que vai ser o resultado que você vai alcançar nesse determinado tempo, com o esforço que você está fazendo, porque você está esperando algo que nunca vai acontecer, você vai ficar desanimada. E aí eu digo ainda mais: se eu te contar que 30% de sua vida você vai acordar desanimada, e a partir do ponto que você acordou desanimada, como é que você vai viver agora esse dia de hoje? E aí elas começam a refletir, eu passo nesse podcast, são 13 minutos, e ela volta para mim e fala assim: nossa, ai, agora eu tô bem melhor. Ou seja, aquele dia, Alessandra, para aquela pessoa que ia muitas vezes desencadear vários problemas, e dependendo, gente, do problema que você coloca na sua vida, você vai entrar num loop de problema, numa bola de problema, que vai fazer com que você perca muito tempo na sua vida, ou então esse problema ele afete vários outros setores. Essa pessoa ela volta a si e volta para o plano. Isso acontece demais. Então, assim, dentro da nossa consultoria, dentro da nossa desenvolvimento pessoal de pessoas, as dúvidas vão existir. Você, como autoridade, você tem que entender a dúvida que a pessoa. Não adianta eu chegar para a pessoa e falar assim: olha, pode ir que vai dar certo. Não funciona. Eu tenho que trabalhar muito mais para ela poder chegar à conclusão do que ela está sentindo, que aquilo é normal e que ela tem que continuar. Uhum. Isso é uma questão extremamente comum e ela tem várias camadas, né, para você avaliar. As mais importantes aqui, eu acho que são as seguintes. O primeiro ponto é que é super importante que você tenha uma relação saudável com os seus sentimentos. Em que sentido? Você não pode resistir ao seu sentimento, negá-lo, certo? Quando um sentimento aparece, você não tenta sufocá-lo, você não tenta fazer com que ele seja colocado de lado, esquecê-lo, enterrá-lo, não. Você recepciona o sentimento, certo? Você entende que qualquer que seja aquele sentimento, positivo ou negativo, mas no caso aqui falando dos negativos, você tem que ter essa clareza de que quando as pessoas têm um sentimento negativo, de alguma forma elas entram em pânico, certo? O sistema nervoso entra em alerta, porque ela tem a sensação de que aquele sentimento vai durar para sempre, certo? Que de agora em diante aquele sentimento ele vai ser perpétuo. Agora esse é o sentimento que vai me definir, por assim dizer. E isso não é verdade, certo? Então, quando você tem um sentimento de desânimo, quando você tem um sentimento de uma sensação de que você não está perdendo forças, uma sensação de que você não está avançando, isso gera frustração, etc. Você tem que recepcionar esse sentimento no sentido seguinte: olha, deixa ele se manifestar, certo? Resistir é pior. Deixa o sentimento se manifestar, recepciona ele, tenta entender, conversa com ele, fala: olha, eu estou frustrada hoje, por quê? Olha, eu estou frustrada porque eu acordei com uma vontade imensa de comer uma comida, sei lá, que eu estava acostumado a comer e de não treinar. Olha, isso é um grande pecado, isso sela o meu destino? Eu falo, não, certo? Eu tive esse desejo, eu tenho essa vontade, eu tenho esse que a gente chama de craving, né? Essa vontade intensa de comer mal, né? E de não treinar, de ficar aqui sem fazer nada e tal. Mas primeiro eu não sou obrigado a seguir esse sentimento, certo? Ele passa, esse sentimento passa. Eu não sou obrigado a segui-lo. Ele grita, ele fala, ele chama, mas eu tenho a autonomia, eu tenho a liberdade de não segui-lo.
Eu não preciso ter medo de que ele vá tomar o controle sobre mim. Eu tenho o poder de falar, olha, eu não vou fazer. E aí entra uma parte muito importante, que é você acreditar no processo, né? Você acredita naquele processo e segue adiante. Então, o primeiro ponto é esse, recepciona o sentimento. O segundo ponto, né, de você não resiste, e você sabe que você não é obrigado a fazer aquilo. O terceiro ponto é você saber o seguinte, é que tem a regra do terço, né? A regra do terço, a gente já conversou muito sobre ela. É uma regra meio universal que todo atleta conhece. E aí você precisa conhecer também. Todo atleta profissional sabe que 1/3 do tempo ele vai se sentir normal, 1/3 do tempo ele vai se sentir muito bem e 1/3 do tempo ele vai se sentir mal, certo? Todo atleta de ponta sabe que isso é uma coisa que é quase um ciclo recorrente. Então, quando você acredita no processo, certo? Você não se desespera com os momentos que você se sente mal. Você entende que ele é parte do processo. Todo mundo tem os seus momentos de desânimo, todo mundo tem os seus momentos de desespero, de falta de esperança, todo mundo tem. O que acontece com as pessoas bem-sucedidas é que elas não lutam com esse sentimento, elas recepcionam esse sentimento e elas tiram lições. Então, por exemplo, de repente, se você é uma pessoa honesta e você se pergunta honestamente, olha, por que que hoje eu estou desanimada? Por que estou desanimada? Olha, estou desanimada porque eu não quero treinar, eu quero comer as coisas que eu sempre comi, etc. Bem, que aconteceu? Por que você não quer treinar? Olha, tive uma semana brutal. Então, às vezes, o que você vê como desânimo é, na verdade, uma sinalização muito clara de que, de fato, você precisa descansar, certo? Talvez você precise cortar alguma outra coisa da sua vida. Talvez você precise, naquele momento, de uma dieta menos restritiva. Não é? Você não precisa tomar esse sentimento negativo como ele não tem. Presta atenção nisso aqui que é o mais importante. O sentimento negativo ele não tem a palavra final na sua vida. Quem tem a palavra final é você. Você pega o sentimento negativo, reconhece ele, tenta investigar de onde ele vem, porque ele pode vir de cansaço, ele pode vir de uma grande decepção amorosa, de uma grande decepção no trabalho, para você não confundir as coisas, certo? Você tem o direito de se dar um tempo, você tem o direito de descansar mais, de optar por uma versão menos restritiva da sua dieta e assim por diante. Mas com esse protocolo de não resistir ao sentimento, saber que você não é obrigado, entender que ele é parte do processo por causa da regra dos terços e saber que o sentimento negativo ele não tem a palavra final, ele não está ali para te dar a palavra final, ele está ali para te sinalizar que naquele momento tem alguma coisa que não está funcionando, você consegue resolver. E só para finalizar, existem pequenos lutos na vida, certo? Existem pequenos lutos. E no processo de mudança, é óbvio que você vai ter recaída. É parte do processo, está no preço, certo? Então, a recaída, o desânimo, a vontade de desistir, ela é uma parte mapeada do processo, ela existe. E ela não precisa ter a palavra final. Uma coisa interessante, Alessandro, que é já entendendo um pouquinho também e trazendo aqui para o meu lado de funcionamento do corpo humano, é quando a gente sente alguma coisa, de imediato o nosso corpo, e à medida que isso foi, né, latente a ponto de você sentir, ele faz você ter um impulso O craving. que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ele não vai ser benéfico para você no longo prazo. Não. O corpo humano, ele tem um funcionamento arcaico, onde ele tem sim quase um liga-desliga de um ponto que você, o quê? Se você não colocar intenção, se você não compreender o que você falou, né? Sinta tudo, mas entre a sua ação e a resposta que você vai dar para o seu sentimento, você tem que ter um tempo, você tem que ter um espaço. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Ela pode ficar triste, decepcionada, ela deve ficar, porque ela não pode negar o sentimento, ela pode buscar as raízes mais profundas daquele sentimento, mas ela não precisa agir com base nele. Não, Ele não tem a palavra final. Inclusive, toda ação, eu falo que dentro da minha consultoria eu tenho uma regra. Nós não tomamos ações perante ambientes negativos. Muita gente, por exemplo, viaja. A pessoa viaja e a pessoa perde a linha na viagem. Seguir dieta em viagem é complicado, falar não em viagem é complicado. Por isso que o quê? A gente vai por fases. Primeiro a pessoa aprende a seguir dieta durante a semana, depois final de semana. A viagem são vários finais de semana, um acoplado no outro e fora do ambiente da sua casa, que é muito mais complicado. E aí essa pessoa, Alessandra, ela volta. Nossa, Danilo, eu comi demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente tem sempre uma metodologia que eu sou um consultor que as pessoas contratam para poder cuidar da vida delas, então a gente tem um respeito muito grande um com o outro, e desde o início eu gosto de criar esse conceito de hierarquia,
que eu estou ali como uma pessoa que é especialista nisso e eu preciso da transparência da pessoa que eu não estou para poder julgá-la. Porque, Uhum. na verdade, quando ela me apresenta os problemas, eu sei qual que é o espectro do conhecimento que ela tem e sei qual que é a palavra, qual que é o conhecimento que ela tem que adquirir naquele momento para que ela supere aquele obstáculo próximo. E aí ela fala assim, e o que eu tenho que fazer na dieta? E eu falo, olha, a sua dieta, ela não é modulada pelo erro. Se anteriormente a sua dieta te melhorava e com certeza você estava melhor anteriormente, você entende que agora, no máximo que você vai estar um pouco pior, ela continua te melhorando? Então, um dos pontos, Alessandro, primordiais que as pessoas têm que entender, assim mesmo como eu aplico na minha consultoria, a sua próxima ação, que vai mudar o que você estava fazendo, sabendo que a sua vida é constante e tudo que você fazia antes teve uma curadoria para poder existir na sua vida, você não tem que trocar a sua ação por um ponto negativo, porque o ponto negativo pode ser só o quê? Uma indução do que está acontecendo, então você volta para a base, você volta para o simples que Uhum. você está construindo, porque a construção de muita coisa simples continua sendo simples para você, mas para os olhos de outras pessoas é complexo, e você não vai ditar regra na sua vida pelo negativo. Uma vez que você já cuidou muito bem do início, que você está inserido dentro de um planejamento de melhora. Então, essa questão de sentir, aceitar, entender que o seu corpo ele iria te induzir a algo, inibir esse algo e esperar um tempo é super importante. E é nesse tempo que você vai recorrer às estratégias que você tem para esse sentimento. Se você ainda não tem, você tem que criá-las. É o Uhum. que a gente fala, né, de melhorar os seus sistemas. Sim. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, mas desce ao nível dos seus sistemas. É uma frase que a gente gosta bastante, que dita muita das nossas diretrizes. Uhum. E aí sim você escolhe a próxima ação. E, por exemplo, no caso de comer doce, né? As pessoas têm muita vontade de comer doce, eu falo que, gente, a vontade de comer doce, ela é legítima. Agora é o seguinte, olha que interessante, então. Sentiu a vontade de comer doce? Sinta a vontade. Vai respirar e vai aguardar. Uhum. Dentro do seu planejamento, o que você pode fazer? Você pode esperar a próxima refeição e comer uma refeição doce. Você pode aguardar e prolongar ainda mais para poder ter um maior controle sobre o seu corpo e fazer essa refeição doce no final do dia. Então, existem alguns sistemas que Sim. você pode ser inserido que vai fazer com que você entenda, sim, o ponto negativo e tenha ali uma ação positiva. Sim, olha como que isso é interessante. Tem um estudo que eu li algum tempo atrás, que agora eu não me lembro se foi em relação à anfetamina ou à cocaína, não me lembro mais. Ou se foi mesmo em relação. Era ou anfetamina ou cocaína e álcool. Era um estudo que dizia o seguinte: olha, o craving, que é esse desejo louco, esse desejo forte por comer, por beber, por fazer sexo, por essas coisas que mexem, né, com o nosso sistema mais primário, com o que o Kahneman chama de sistema 1, o craving ele tem um pico de 90 segundos. Então, mesmo para o sujeito que usa droga, mesmo para o sujeito que bebe, o desejo intenso, o pico do desejo é 90 segundos. São 90 segundos. Então, tudo que o cara precisa fazer é resistir 90 segundos algumas vezes ao longo do dia, certo? Então, ó, com a vontade louca de usar droga, uma vontade louca, olha, o pico vai durar 90 segundos. Passou 90 segundos, ele começa a perder força. Olha que coisa incrível. Ele começa a perder força. Então, o sujeito ele precisa, na verdade, de mudar o pensamento dele, de voltar a atenção dele para outras coisas. Em alguns estágios, ele precisa da ajuda de outras pessoas e tal. Mas tudo que ele precisa entender é falar: olha, você usou drogas por muitos anos e ao longo do dia de hoje, o seu cérebro, o seu sistema nervoso vai querer essa droga e ele vai te pedir loucamente por 90 segundos. Eu só preciso que você fique comigo aqui 90 segundos. Isso vai acontecer hoje umas 10, 20 vezes, certo? Mas daqui 3, 4 dias vai acontecer 10. Daqui 10, 20 dias vai acontecer 2, 3 vezes por dia, certo? E depois vai diminuindo, então. Então, num certo sentido, se para o cara que usa droga, se para o cara que bebe, que é alcoólatra, Cara certo? que joga, Que que é muito joga, comum hoje em isso. dia. Se o pico, se o pico do craving, se o pico do desejo louco é 90 segundos, certo? E muitos deles conseguem resistir, nós que temos desafios menores, por assim dizer, nós deveríamos nos sentir envergonhados por não conseguir, certo? Não é possível que você não consiga esperar 90 segundos e ocupar sua mente rapidamente com outra coisa, certo? Para desviar a atenção. Essa é uma estratégia que é muito usada, por exemplo, para pensamento catastrofista, certo? Aquela ruminação, aquele pensamento em círculo das pessoas que estão pensando que alguma coisa ruim vai acontecer, certo? Aquele pensamento que não para, né? Um pensamento disparado, aquela ruminação e tal. E é uma ideia muito, muito parecida, que é você, olha, você
durante alguns poucos minutos, você tira a sua atenção daquele assunto e vai fazer alguma coisa, certo? Você ocupa a sua mente com alguma coisa efetiva, certo? Você vai ler, você vai trabalhar, você vai ocupar a sua mão se ocupar com algum trabalho manual, você vai discutir um outro problema, você vai fazer uma ligação importante, certo? Aquilo vai cedendo, certo? Porque é uma espécie de obsessão também. Ele tem um mecanismo, o pensamento ruminativo, ele tem um mecanismo muito parecido com o craving, que é causado pela aposta, pela droga, pelo álcool, pelo sexo e tal. Então, você saber que esse desejo intenso, ele tem picos de 90, não é que ele dure 90 segundos, certo? Ele dura mais. Mas o pico, aquela vontade incrível, aquela vontade que faz você, Ter a motivação para poder buscar. ele dura mais ou menos 90 segundos. Algo interessante nessa questão, né? Eu falo que a assimilação de entender a engenharia e trazer para dentro dos sistemas, quase como modelagem matemática, me Sim. ajuda bastante. É, hoje em dia, essa questão, por exemplo, de mudança, quando uma pessoa quer mudar e ela decide parar de fazer algo que ela fazia. Ontem eu comentei com as minhas alunas, a gente tem um ecossistema com portal, onde eu dividi uma aula falando sobre beliscar. E eu falei, olha, para você que está beliscando, para você que está ali comendo entre uma refeição e outra, o seu corpo primeiro, ele já colocou como disponível essa ação para você poder buscar compensação, então para você poder sair do déficit. Então, isso é normal para você. O seu normal hoje é beliscar, porque você veio disso. E eu falei com ela, à medida que você decide, primeiro, parar de beliscar, você não pode colocar como disponível. Então, o primeiro pensamento que você tem que ter é o seguinte: a partir de hoje, não está disponível beliscar. Se você não pensar assim, você vai beliscar. E aí você tem que entender, junto com esse pensamento que você colocou como não disponível para você, e uma coisa que você falou, voltando, à medida que você se dispõe a fazer algo, gente, você tem que ter algumas palavras para você que você tem que respeitar. Porque senão você fica incoerente com você mesmo. Eu, Alessandro, quando eu quero fazer uma coisa na minha vida, e eu não posso usar isso sempre porque eu tenho que ser coerente, eu viro para mim mesmo e falo assim: olha, Danilo, a partir de hoje não está mais disponível para você essa opção. Eu falo que uma vez eu usei o termo e falei assim: olha, pensa com o supermercado. Vai ter o produto lá, você pode pegar, mas não está disponível para você. E você vai passar na frente dele todos os dias. E aí você vai ter que falar não. E aí eu falo com ela que à medida que você aceitou fazer isso, você pode ter certeza. O primeiro dia vai ser o dia mais difícil de todos. Por quê? Porque você estava acostumado, então a sinalização que você tem que vencer, a sobreposição do estímulo, ela tem que ser muito maior no primeiro dia, que vai ser muito maior no segundo, no terceiro, mantém-se, e depois de 7 dias vai ser um pouco maior só que vai ser menos. E até chegar um ponto que ele vai existir, não, você vai fazer ao natural, gente, não é você fazer sem pensar, não. É porque você já fez tanto que, na verdade, você alcançou um ponto onde o seu pensamento, ele sobrepõe sempre aquela indução. Uhum. E aí sim, você tem essa questão de, no início, tudo é muito mais complicado, principalmente com mudança. A gente trabalha muito com mudança, né? As pessoas, elas têm que mudar um padrão de repetição que muitas vezes para ela é normal, e por isso que ela tem a vida que ela tem. Se ela quer uma vida diferente, ela vai ter que mudar isso e entender que isso é importante para ela e ter sim um benefício. O mais engraçado que pra gente é complicado, né? O sucesso ele é pago antecipadamente, então a gente tem que inserir uma pessoa dentro de um ambiente para ela poder ter a dor do esforço muito intensa, para depois ela começar a ter a recompensa, mas ela tem que acreditar no processo. E quando eu destrincho isso nessa modelagem matemática e mostro para as pessoas exatamente isso e falo assim, eu quero que você visualize isso. Eu quero que você, na primeira vez que você decidiu mudar e isso te aparecer para você como uma oportunidade, que você vença isso. É uma batalha que você vai vencer e você ganhou uma medalha por isso. Só que essa medalha não garante a próxima. E por isso que você vai conseguir. Então, essa questão, né, de sofrer no início para depois tornar as coisas mais fáceis, isso acontece o tempo todo. Sim. O modo que a pessoa existe, né? O modo de existir de uma pessoa, ele tende a se solidificar, certo? É, existe, depois de alguns anos, a forma como o estilo de pensamento, o estilo de apego, a relação dessa pessoa com a ansiedade, a relação dela com o futuro, a relação dela com o passado, a relação dela com a própria atenção, esses elementos eles tendem a se solidificar. E, e é mais ou menos. E quando uma coisa se solidifica, para você desmanchar essa coisa, você tem que quebrar mesmo. Né? É uma quebra. Então você vai quebrando isso. E aí você saber que. Isso vem muito, muito dessa ideia de que quando você entende que
o que você está passando não é um desafio exclusivamente seu, não é uma fraqueza sua, mas uma parte natural do processo, isso é um pouco reconfortante, né? Você precisa entender que quando você se organiza em torno de determinadas bases, e você viveu assim 10, 20, 30, 40 anos, haverá uma resistência muito grande para você se reorganizar em torno de bases novas, certo? Inclusive, falando um pouco em termos de psicologia analítica, você tem que reorganizar até mesmo o seu ego, porque você está reorganizando a sua identidade. Tudo que você experimenta, sua atenção, a sua experiência do presente, tudo isso, ela é mediada pelo ego. E você está fazendo mudanças e uma parte importante do ego é o que o ego entende como a sua identidade. Então, você está criando de fato uma instabilidade psíquica, certo? E essa instabilidade psíquica, o nosso sistema, ele não é desenvolvido para que você leve ela adiante. O nosso sistema, ele é desenvolvido para que você se assente, para que você volte para uma linha base, para que você volte para uma linha conhecida, ou seja, bem ou mal, o sistema antigo ele é funcional, ele funciona. Você está vivo, você está comendo, respirando, você tem um teto para dormir e você vai se reproduzir. Então, você vai a tendência é que você fique cristalizado ali. Portanto, se você tiver que fazer essa mudança, você tem que saber que ela não é um movimento natural. Ela não é o movimento natural. E aquilo que não é um movimento natural, ele tem os seus desafios e ele tem também o seu tempo, certo? E ele exige também de você uma atenção e uma intencionalidade que você não está acostumado a ter na sua vida. Todos nós tendemos a viver de forma mais ou menos automática. Os nossos hábitos vão tomando conta de 90% das coisas que a gente faz no dia a dia. Então você vai ter que se acostumar a viver com mais atenção e a viver de uma forma mais intencional, o que gera um custo. É um custo para o seu sistema, então existe um custo de fato. Agora, do outro lado desse custo, do outro lado desse esforço, do outro lado desse tempo de transformação, existem coisas muito boas te esperando. Uma coisa, Alessandro, que eu vivo, né? A minha vida é muito intensa. Eu vivo o meu trabalho basicamente 24 horas e eu gosto disso. E isso me coloca numa posição de observar o mundo e sempre tentar compreender e explicar as coisas. E o legal da vida é exatamente isso. Existem vários referenciais que você pode olhar para o mesmo objeto e descrever ele de formas diferentes. E eu comecei a entender uma coisa. Você falou de tempo, você falou de mudança, e agora eu quero acrescentar uma variável, e eu quero ouvir até a sua opinião. Eu comecei a entender que a velocidade das coisas ela importa. Eu vou dar um exemplo Muito. aqui. Teve uma aluna minha que ela teve um resultado. Tem pessoas que já me seguem há mais tempo, que já aplicam na vida alguns conceitos que eu vou falando. E quando ela se insere realmente dentro do ecossistema para ela poder ter acesso ao que ela ainda não tinha, porque ali no Instagram é como se fosse uma vitrine do que eu faço. Essa pessoa, Alessandra, em 4 meses, ela tem um resultado que ela nunca teve na vida. Na vida inteira tentando. Tem uma aluna minha, ela falou, Danilo, tem 10 anos que eu tento. Em 4 meses ela conseguiu chegar no corpo. E assim, o que é engraçado? Ela virou pra mim e falou assim, Danilo, eu sempre fui a gordinha. Eu sempre fui a pessoa, isso ela descrevendo, tá, gente? Que eu ia pros lugares, ninguém vinha conversar comigo. E ela começou a ter resultado, foi tão... eu me espantei tanto com o resultado dela, que eu falei assim, gente, será que eu tô vendo a mesma foto da mesma pessoa, né? E realmente ela teve um resultado e ela virou pra mim e falou assim, olha, Danilo, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. E pelo fato de ter sido muito rápido, Alessandro, ela ainda não tinha noção que ela estava com um corpo, tipo, totalmente diferenciado. Sim. Então eu comecei a perceber o seguinte, a velocidade com que as coisas acontecem não é algo que as pessoas dominam. As pessoas não dominam nem o processo, quanto menos a velocidade. E que muitas vezes frustrações, ou então quebra expectativas, ou então até esse alinhamento, né, de realidade e expectativa que você me perguntou anteriormente, está relacionado com a velocidade. E aí algo melhor ainda para a gente poder compreender a velocidade das coisas com outra perspectiva, é compreender o seguinte, num processo evolutivo, qual que foi a velocidade que você tinha para tudo na sua vida? Por exemplo, eu estou aqui engajado com uma conversa com o Alessandro. Naturalmente, eu estou vivendo no mundo real. Ótimo. Para eu sair dessa conversa, Alessandra, e me engajar com outra pessoa, existe um tempo para que isso aconteça. Ou seja, o nosso funcionamento fisiológico cerebral, o nosso funcionamento de corpo humano, ele tem que respeitar uma velocidade que hoje em dia é muito mais intensa perante o avanço da tecnologia. Sim.
Então, para eu poder ter esse mesmo nível de engajamento de conversa que eu estou tendo aqui com você, com outra pessoa, demoraria 10, 15 minutos. Sim. E quando eu pego um telefone, por exemplo, eu consigo fazer isso instantaneamente. Eu estou presente em todos os momentos? Não. E aí, voltando para o assunto dessa questão de velocidade e tempo, você tem que compreender que, por exemplo, essa pessoa mesmo que teve um resultado muito rápido, você acredita que ela não conseguia se enxergar? Eu falei com ela, olha, isso é normal, mas o corpo que você está é totalmente diferenciado, por isso que essas mudanças estão acontecendo na sua vida, e ela ficou entusiasmada, e acontece pro ponto negativo também. Por exemplo, às vezes acontece da pessoa ter tanto resultado que ela emagrece muito. E eu tenho que virar para ela e falar assim: olha, eu tenho que colocar comida para você, vamos fazer isso, isso e isso. E ela assim, mas você acha que eu tô muito magra? Eu falo assim: eu não acho, não, eu tenho certeza. Ela, eu não consigo me enxergar. Eu falei assim: exatamente por quê? Porque era impossível uma pessoa, sabendo como o seu corpo ele funciona, tá? À medida que uma pessoa está emagrecendo, por exemplo, seu corpo vai te mandar comer o tempo todo, ou seja, a velocidade com que você emagrece, ela é lenta. Uhum. E aí, aqui a gente consegue fazer mais rápido do que até mesmo na natureza da pessoa passando fome. E aí o que acontece é que eu falei, o seu corpo ainda não compreendeu que visualmente esse é o seu novo corpo, por isso que você acha que você não tá magra. Mas vai demorar um tempo ainda. E ela falou assim: nossa, mas é isso então que tá acontecendo? Eu falei, é exatamente isso que acontece. Eu gosto muito da ideia de seguir alguns parâmetros que são mais consolidados, mesmo sabendo que algumas pessoas conseguem aguentar mais coisas do que outras. Mas eu acho que na média você acerta muito mais. Então, eu acho que o resultado rápido ele não é necessariamente uma coisa boa. Muitas vezes ele pode ser uma maldição. Eu conheço várias pessoas que tiveram sucesso muito rápido em diferentes domínios da vida e elas não estavam preparadas para lidar com aquilo, certo? Eu posso dar o exemplo mais banal. Você falou que é uma menina que não era abordada, que ela, né? Então, assim, muito provavelmente uma pessoa que não tem experiência com esse approach, com essa abordagem de homens, etc. Não sei se era exatamente isso que você estava se referindo, mas É exatamente isso mesmo. supondo. As palavras dela foram assim: Danilo, é ótimo, porque eu saio pro lugar, antes eu voltava para casa, e as minhas amigas conversavam com todo mundo, acabavam ficando com certas pessoas, e eu ficava sozinha. Uhum. E ela falou que agora era o contrário, que ela chegava no lugar que ela era a primeira que os Sim. homens iam lá abordar. Sim, então você tem um problema, inclusive, num nível bem básico aqui, que ela consegue o resultado rápido, tem uma identidade nova, agora ela é aquela menina que ela é muito abordada. E ela provavelmente pode não ter o conhecimento necessário para se proteger de pessoas que são predadoras, por exemplo. Não deu tempo, entendeu? Não criou o repertório, ela não teve exposição suficiente àquilo ali para poder administrar esse evento com segurança. Acontece. E acontece no caso do sujeito, que às vezes ganha, a gente conhece vários, nós temos vários amigos em comum, que acertaram ali meio muito rapidamente, e foi uma ruína, o cara desorganizou a vida toda. Teria sido muito melhor para ele se ele não tivesse acertado e tal. É uma questão muito complexa, mas o fato o resultado rápido ele não é necessariamente uma coisa boa, ele pode ser uma maldição. Então, tudo mais constante, o ideal é que o seu processo ele tenha um ritmo adequado, e aí Constante. adequado, constante, e aí esse ritmo depende muito das pessoas. Se você, principalmente num processo de cura, principalmente quando você pega uma pessoa com muitos traumas, uma pessoa com um passado difícil, uma pessoa que os hábitos estão completamente destruídos, os hábitos são muito ruins. Se você aumentar a velocidade, se você entregar um desafio que a pessoa ainda não tem a condição de fazer, você pode atrapalhar o processo terapêutico ali, certo? Porque é uma decepção que a pessoa não vai dar conta de metabolizar. Ela vai ficar tão decepcionada que ela muitas vezes pode abandonar aquele processo. Então você tem que ter muita responsabilidade de ter essa sensibilidade, de entregar para a pessoa o que ela consegue metabolizar. Você não vai deixar de desafiá-la, você não vai deixar ela se acomodar, mas você tem que ter essa sensibilidade de não entregar mais do que ela está pronta. Porque isso pode atrapalhar o processo inteiro, certo? Por quê? Na medida que você vai crescendo, você vai se preparando, certo? Você vai aprendendo coisas sobre a vida, sobre o mundo, sobre você mesmo, que vai te permitindo dar conta dos desafios da fase seguinte. Você pega o sujeito, ele começou a trabalhar numa empresa, ele começou lá como trainee, aí ele foi contratado, aí ele ficou ali um tempo, depois ele passou um tempo na outra área, aí ele virou coordenador, ele virou gerente, etc. Quando ele vira diretor, ele está preparado, certo? Porque ele teve o tempo. Agora, você tira ele de trainee e coloca ele para diretor, ele vai meter os pés pelas mãos, ele não vai conseguir, certo? Tem gente que consegue? Tem, mas eu não vou fazer essa aposta.
Uma coisa interessante, né? Eu ia exemplificar exatamente isso. Para vocês poderem ter uma ideia, o Alessandro falou que muitas vezes o muito rápido vira quase uma maldição para a pessoa. Isso acontece nesse exemplo. Se você pegar um estagiário, ele quer ser chefe, coloca ele de CEO. Eu não coloco o melhor, coloca uma pessoa bem-sucedida dentro de uma empresa e coloca ele como CEO da empresa. Ele é despedido em um mês. Ou seja, se eu entregar para muitas pessoas o resultado mais rápido, que é o instantâneo, né, da noite para o dia, o mágico, a pessoa perde. Com o corpo é a mesma coisa, com qualquer coisa na vida. Eu já comentei isso em um podcast, que se você recebesse tudo que você mais desejasse de uma vez, seria a pior coisa que iria acontecer na sua vida, porque você não tem estrutura. E falando em estrutura, Alessandro, uma coisa que eu começo a perceber muito, a gente trabalha muito com essa condição física para a pessoa poder enfrentar os problemas, essa condição mental, e hoje em dia eu vejo também uma condição emocional. A gente está falando muito sobre essa questão, né, subjetiva, que entra como uma variável que não desvalida nenhum outro sistema que a gente aprendeu do mundo objetivo, mas hoje o que eu percebo é que algumas pessoas eu tenho que desacelerar o processo, porque emocionalmente elas não vão dar conta, e eu comecei a perceber isso, sabe por quê? Porque o ecossistema meu foi feito para dar certo. Então, muitas vezes, quando eu vejo que a pessoa está num good run, eu dou uma atenção a mais para ela, porque ela precisa. Essa mesma atenção eu não posso dar para aquela pessoa que está desfocada, porque senão dá tudo errado. Uhum. E aí eu faço essa pessoa potencializar o resultado e eu deixo ela imersa dentro de um ambiente que ela tem resultado. E existe um aprendizado que até hoje eu não consegui fazer as pessoas terem, a não ser pela dor. A maioria das pessoas, Alessandro, que alcançam um corpo estético, por exemplo, elas se sentem muito bem, essas habilidades elas transpõem para outras áreas da vida. E sabe o que acontece? Em determinado momento ela perde. Ela perde aquele corpo para ela poder, como se fosse igual a história da Fênix, né? Ela perde, ela se despedaça, ela reconstrói alguns conceitos, ela entende o porquê que ela errou e demora, para depois ela ir lá e conquistar de novo. E a segunda conquista é completamente diferente. Sim, sim. Já vi isso também. Emocionalmente, eu como orientador, né, a gente observa a pessoa e à medida que a pessoa conquista de novo, sabe qual a palavra que eu mais escuto? Além da felicidade? É medo. Uhum, de perder. A pessoa fica com medo. Ou seja, ela tá no melhor dos melhores, ela tá lá pela segunda vez, ela teve todo o aprendizado de perder, porque a gente só dá valor quando a gente perde. E ela fala assim: ai, Danilo, eu tô com medo. Eu falei assim, mas tenta descrever esse medo. Ela, eu tô com medo de voltar a ser anteriormente, porque eu tô muito feliz, a minha vida tá toda dando E é um certo. medo genuíno. O fantasma tá lá. A recaída, ela tá sempre no seu encalço. E eu falo com elas, eu falo assim, olha, tenha medo, mas deixe ele fluir. Uhum. Por quê? Porque você tem um sistema estável. E aí eu falo para a pessoa, e o seguinte, anote o que pode dar errado dentro da sua vida. E a maioria das vezes as pessoas elas anotam e eu falei assim, olha, pela minha experiência, se você tem um sistema sólido e você tem clareza do que você deseja, a única possibilidade de dar errado é você deixar entrar na sua vida a pessoa errada para poder te influenciar. Que é exatamente isso. Por quê? Porque nós somos seres que a gente tem temos nossos viés e muitas vezes, se você deixa a pessoa errada entrar na sua vida para poder perturbar um sistema que você construiu com muito cuidado, orientação, com tudo de melhor, ela consegue ainda quebrar isso tudo. Uhum. É uma coisa importante, extremamente importante, é você nunca buscar a mudança acessória. A mudança acessória, ela é normalmente guiada por uma questão mal elaborada, certo? É uma coisa que você não tem muita clareza, às vezes não é um sentimento muito nobre. Todas as vezes que você busca uma mudança acessória, a probabilidade de que isso não seja duradouro ou a probabilidade de que isso não te traga o que você está depositando de esperança ali é muito grande. O que é essa mudança acessória? É basicamente uma coisa como essa que você me falou, eu quero ter não, eu só quero ter um corpo legal. Não, eu quero ficar forte, gostosa, gostoso. Enfim, eu quero ser atrativo. Eu quero isso. Isso é uma mudança acessória. Certo? Você está buscando uma mudança acessória. É muito difícil você sustentar mudanças positivas na sua vida se elas não estiverem, se elas não fizerem parte de uma narrativa maior e permeada, uma narrativa permeada de intenções nobres, certo? É muito mais sustentável, é muito mais prazeroso, é muito mais, você vai conseguir muito, é muito mais recompensador você, ao invés de exclusivamente buscar um corpo mais estético, você mudar a sua identidade no sentido de que você vai comer bem, você vai fazer atividade física e você vai fazer isso pro resto da sua vida,
porque você gosta de você mesmo, porque você não é uma lata de lixo, que você vai ficar jogando tudo para dentro de si. Você não é uma pessoa você não quer deixar o seu corpo virar uma ruína. Você não quer que o seu corpo seja uma ruína. Você quer que o seu corpo seja funcional, seja forte. Você quer carregar seus netos, você quer subir uma montanha, você quer ajudar alguém no momento de necessidade. Então, é muito mais sustentável você ancorar qualquer que seja o seu processo de mudança, que nós estamos falando especificamente dessa seara da vida, mas qualquer área da sua vida que você quiser fazer uma grande mudança, se você não buscar a mudança acessória e buscar essa mudança mais ancorada em coisas maiores, certo? Muito maiores as chances de que você tenha sucesso e de que você seja mais feliz. A mudança acessória normalmente causa aflição, ansiedade, medo, angústia. Ela mascara. A mudança acessória é uma desculpa, certo? É uma muleta. Você está tentando mascarar alguma coisa. Então, não é uma boa estratégia. A mudança acessória não é uma boa estratégia. A boa estratégia é você amarrar essa mudança que você deseja numa mudança muito maior. Uma mudança de vida, uma mudança permanente. Uma mudança ética, moral, aspiracional e tal. Tudo isso é o que vai te salvar. Uma coisa que me ajuda bastante é você, né? Bom que você dá essa mudança acessória, na minha concepção, na semântica eu chamava de outro momento, mas essas palavras são melhores. Mas sabe como eu faço para as pessoas poderem compreender isso? Eu viro para a pessoa e falo assim: o que tem de mais importante para você? Eu gosto muito, né, da pirâmide de Maslow, que define para a gente a hierarquia de prioridade. E eu falo para a pessoa: olha, qual que é a sua hierarquia de prioridade hoje na vida? E aí eu mostro para ela que a estética, por exemplo, cara, ela é o quarto, quinto item. Tá. E aí, o legal é o seguinte, que dentro do trabalho que eu faço, a gente vai melhorando o trabalho da base. O simples é a base, porque sem a base você não tem construção, sem um alicerce você não tem nada. E ele é que define o tamanho da estrutura que você vai conseguir ter. Então, um dos pontos que eu faço é exatamente isso. Eu mostro para a pessoa qual que é a hierarquia de prioridade que ela tem na vida dela, ou seja, os problemas que ela tem e quais são as soluções dos problemas que vão causar o maior impacto positivo na vida dessa pessoa. Eu mostro para ela o que ela tem que fazer para poder resolver cada um desses problemas, porque existem alguns problemas, gente, que você tem na sua vida, que a solução dele deixa a sua vida 2 vezes melhor. E você não enfrenta ele, por quê? Porque muitas vezes é difícil enfrentar problema. Sim. Você coloca, ele tem que ter coragem para poder Sim. enfrentar um problema. Porque muitas vezes você vai descobrir que a narrativa que você contava para você mesmo, né, que a gente está falando de identidade, ela era completamente diferente e você vai ter que mudar muita coisa. Na verdade, você vai ter que nascer de novo naquele setor. Sim. E tem uma coisa da mudança acessória, porque ela te engana muito. Por exemplo, com a mudança acessória, eu falei, né? Com a mudança acessória, você não vai conseguir o que você está buscando. Por quê? Vamos dar um exemplo. Imagina que a pessoa começou um projeto, uma jornada de melhor estética, porque ela quer encontrar um parceiro afetivo, certo? A sua estética não vai te dar o parceiro afetivo que vai te fazer feliz. Não é a sua estética, certo? Não é. O que é? É você mesma, certo? A sua capacidade de... Porque você pode encontrar a melhor pessoa do mundo, mas se você não tiver a capacidade de conversar, a capacidade de negociar, a capacidade de ter empatia, a capacidade de ser suportiva, a capacidade de fazer sacrifício, de em alguns momentos colocar o interesse do outro acima do seu, você não vai conseguir, certo? Você vai estragar isso. Se você não souber discernir, você não vai conseguir escolher bem, certo? Você vai ser enganada, você vai deixar que os objetos brilhantes chamem a sua atenção e você vai acabar tomando uma decisão errada. Então, a mudança acessória, ela é uma mudança que te leva para novos erros, certo? Ela te leva para novos erros. A mudança que você deve buscar é uma mudança substantiva, é uma mudança integral, certo? E nesse sentido, eu falo isso há muitos anos já, até como experiência mesmo. Até mesmo na mentoria eu levo esse aspecto a sério. Um dos melhores lugares para você começar a reorganizar a sua vida é com alimentação e é com atividade física, certo? Mas não comece isso para fazer uma mudança acessória, certo? Esse é um primeiro movimento para mudar a sua vida inteira, certo? Para uma grande transformação. O que você quer mesmo, o que você quer, isso que você está buscando, essa alegria, essa felicidade, esse estado de se sentir bem consigo mesmo, de ter uma vida que você gosta, isso que você está buscando, você só vai encontrar numa mudança substantiva. A mudança acessória não vai te dar, é um atalho, certo?
E um exercício que todas as pessoas podem fazer sobre essa questão de mudança acessória é a seguinte: já que então a gente acredita na teoria que a mudança acessória ela não vai te sustentar, basta você fechar os seus olhos e imaginar: e se eu então tivesse isso que eu tanto desejo e isso fosse para minha vida agora? O que que mudaria a minha vida? Geralmente, gente, uma mudança acessória não vai mudar a sua vida e você vai continuar sentindo as mesmas angústias que você sente hoje. E eu ainda digo mais, Alessandro, tem como a gente usar muitas vezes a mudança acessória, às vezes eu tenho que usar essa via, tá? Com ponto de partida, sim. Sim, na verdade, nem como ponto de partida, sabe o que é? É um ponto de inflexão que ela abre uma porta Sim. que a pessoa vai ter certas oportunidades e aí exige responsabilidade, Uhum. porque uma vez que uma mudança acessória te motivou até certo ponto, e se você continuar com essa mesma motivação, você vai cair, é a hora que você entende que você abriu uma porta de uma oportunidade, que a partir dali você vai ter que ter clareza sobre Sim. outros pontos. Eu tenho uma pessoa conhecida, não vou falar o nome dela, que ela é bastante conhecida. Trabalha na área de desenvolvimento pessoal também, e que ele uma vez me falou uma coisa muito interessante. Eu não estou dizendo isso dizendo que é verdade, não estou referendando. Eu estou dizendo que é uma questão complexa, eu sei que é uma questão polêmica, mas é uma questão interessante que toca nesse ponto que você falou. Que é, ela me diz o seguinte: olha, na internet eu atraio as pessoas com o que elas acham que querem. Quando elas chegam aqui, eu dou o que elas realmente precisam, certo? Você pode até argumentar, olha, tem uma certa desonestidade aí. Você faz o seu conteúdo, você faz a sua publicidade, prometendo, jogando iscas, né, das coisas que as pessoas acham que querem. Mas quando elas vêm aqui, quando elas vêm fazer a minha mentoria, aí aqui dentro eu dou o que elas precisam. Por mais controverso que seja, eu entendo a estrutura do que ele faz, eu entendo a verdade subjacente aí, certo? Porque muitas vezes, as pessoas querem a mudança, o desejo de mudança é genuíno, mas ela não tem a coragem ainda. Ela não tem literalmente a coragem, a ousadia de querer uma mudança integral, certo? Então, é uma forma, inclusive, dela começar a testar. Ela está com medo, certo? Então, assim, eu estou com medo do leão, então vou dar um passinho só, vou dar um passinho só. A pessoa está com medo, eu entendo, certo? Então, isso que você falou é verdade. Eu estou, né, contando essa história para dizer, olha, muitas vezes a pessoa só tem força, ela só tem coragem de buscar essa mudança acessória, porque ela tem medo do desafio que é a mudança substantiva. Mas fora da mudança substantiva, Uma coisa legal, né, Alessandro? A gente estuda muito sobre marketing, eu e o Alessandro, o Danilo sabe quem é aqui, a pessoa que eu estou me referindo. a gente estuda bastante e a gente observa o mundo, a gente está inserido dentro de um ambiente onde eu e o Alessandro, a gente começou de uma maneira e à medida que a gente coloca intenção, e a gente não tem nenhum receio de falar isso, que a nossa intenção sim é atingir cada vez mais pessoas, a gente cresce, cresce, cresce e vai superando as nossas expectativas. Em um determinado momento, a gente se deparou, né, com essa estratégia. Você entende o que as pessoas querem e entregam o que ela realmente precisa. E o Alessandro, uma coisa que muitas vezes eu também tive esse pensamento, pô, até que ponto isso é certo? Aí sabe o que que eu pensei? Eu falei assim, calma, isso é certo se você faz um bom trabalho que não engana ninguém. Ou seja, eu prefiro a pessoa chegar até mim como expectativa não, querendo algo, e aqui eu mostro para ela que esse algo será uma consequência de um monte de outros sistemas que ela vai levar pro resto da vida, do que ela não fazer parte da minha consultoria. Uhum, sim. E sabendo que eu trabalho de uma forma muito honesta, muito transparente com as pessoas. Então, em determinado momento, Alessandro, participar da venda tem sido uma experiência fantástica para mim, porque eu começo a compreender as pessoas por um outro referencial. Então, hoje em dia, as pessoas caem muito no que você falou, né, no modelo da inversão. Saber o que fazer é muito complicado. Sim, é mais Imagine fácil só, evitar. a pessoa nunca fez, ela deseja, muitas vezes o desejo dela, ele veio sim pela observação, ou seja, ele veio pelo meio interno e não interno, externo e não interno, e ela não sabe o que ela quer, mas o quê? Mas ela tem que dar o primeiro passo. Então, quando ela chega até mim, eu consigo identificar que, beleza, ela está aqui por um motivo. Ela tem que entrar dentro do sistema para ela poder ter maior consciência. Algumas pessoas têm condição de fazer isso, outras não. Aí é aí que eu faço o filtro. Uhum. O filtro que eu faço para poder entender e entregar o que a pessoa precisa depende do grau de conscientização de cada pessoa. Tanto que tem gente que eu não começo o trabalho. E eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha, eu preciso que você me siga mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou te indicar meus podcasts, eu vou te indicar isso para você poder se preparar e você já pode utilizar esse conhecimento que você já vai melhorar. E depois algumas pessoas dessas me procuram de novo para a gente poder iniciar o processo. Sim. E aí isso é muito importante. Tem um ponto, Alessandro, que também me ajuda bastante,
a mostrar para as pessoas que a maneira com que ela vai agir é melhor do que outras, é mostrando para ela qual que é a pessoa que ela vai ser quando ela tiver ações divergentes. Isso aí eu vou até explicar de uma outra via. Muita gente virava para mim, uma época que eu postava, né, que sempre quando eu viajo eu tenho muita dificuldade para poder voltar para o meu planejamento, e as pessoas viram para mim e falaram assim: Danilo, será que você realmente gosta de seguir dieta? Eu falei assim: olha, deixa eu te contar. Eu sei muito bem, eu tenho duas possibilidades, ou eu sigo dieta ou eu não sigo dieta, mas a minha cabeça não tá aqui em seguir dieta ou não seguir dieta, está na consequência de seguir dieta ou não seguir dieta, e além da consequência, qual que vai ser o Danilo e o que esse Danilo vai acontecer com ele no longo do tempo à medida que eu tomo a decisão. Então, eu explico isso para as pessoas. Quem vai ser você quando você fazer o X e quem você vai ser quando você fazer o Y. Se você gosta de X ou de Y, isso aí não importa muito. Importa a consequência das ações que você vai ter. Sabe por quê? Porque dependendo, beleza, eu gosto de Y, mas a consequência é péssima para mim. Você pode ter certeza, você vai viver a vida mais infeliz do mundo. Sim. Tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira, a gente estava falando da questão da velocidade, né? Você mencionou aí que no nosso desejo é alcançar o máximo de pessoas possível e tal. E aí também, e depois você mencionou que para você também é difícil voltar, né? Para dieta, quando você viaja e Muito. tal. E então assim, para mim também é difícil. Algumas coisas, por exemplo, eu participei do podcast do Sem Groselha. Até então, a minha exposição era uma exposição para minha audiência, que era uma audiência domesticada, por assim dizer, no sentido de que ela já conhecia meu conteúdo, já participa do Raid Virtual, já lê os meus textos e tal. E tenho ali 20 mil seguidores e tal. E as pessoas que são os meus mentorados, né? Que hoje em dia eles são muito. A maioria deles são recorrentes, né? Eles vão renovando. E chega muito mais gente ainda via. Para mentoria, chega muito mais gente por indicação do que via internet. Mas a minha experiência com o Sem Groselha, até ontem eu vi, estava, sei lá, 35 mil visualizações. Foi uma Que é experiência. muita coisa, né? Ali no YouTube. Foi uma experiência que eu não gostei. Foi uma exposição que eu não gostei. Por quê? Estou preparado. Nunca tive uma exposição para pessoas que absolutamente não me conhecem, certo? Porque o público do Sem Groselha é um público completamente diferente do meu. Então, da noite para o dia, basicamente, 35 mil pessoas tomaram conhecimento do meu trabalho e começaram a mandar mensagem, começaram a me adicionar, começaram a pedir favor, começaram a pedir dinheiro, certo? Pedindo favor, pedindo indicação, um monte de coisa. E foi um processo que eu não estou acostumado. Então, é um aprendizado também, é um aprendizado para todo mundo, certo? Eu parei e pensei, olha, eu cheguei a pensar, falei, olha, será que eu realmente quero mais visibilidade do que isso? Porque eu não gostei, certo? Depois eu entendi que era o desconforto natural daquilo que está acontecendo pela primeira vez. Agora eu já estou mais acostumado, certo? Já tem mais ou menos um mês, então já entendi melhor. Mas toca muito nessa questão da velocidade. A gente tem que se permitir, né, o tempo de se acostumar com as demandas novas que vão aparecendo. E agora, uma outra coisa muito importante para se pensar, Danilo, que eu acho que poucas pessoas pensam é o seguinte: qual é a centralidade das coisas que você quer ter na sua vida, certo? Então, por exemplo, imagina a relação que você tem com a comida. Imagina a relação que você tem com a comida. A comida ela adquire uma centralidade na sua vida que ela começa a servir para quando você está ansioso, você come. Quando você está triste, você come. Quando você está cansado, você come. A comida é aquilo que te conforta. A comida é onde você em torno da comida que você tem as suas relações sociais, etc. Ok. Mas imagine o seguinte cenário: você vai pegar essa mesma centralidade que você deixou a comida ter na sua vida e vai trazer essa centralidade para outras coisas. Por exemplo, imagina que a mesma relação que você estabeleceu com a comida, você vai estabelecer com a aposta. Imagina que você vai estabelecer com o sexo, certo? Promiscuidade. Vai dar ruim, certo? Se você não permite que a relação que você tem com a comida se manifeste em outras esferas da sua vida, por que você vai continuar alimentando e sustentando um padrão de relação com a comida que você não admite em outras esferas da sua vida? Essa é uma pergunta digna de ser feita.
Perfeito. E uma pergunta digna que faz a pessoa realmente chegar à conclusão de que algo está errado. Uhum. Essa questão, né, Alessandro, que a gente comentou no início do podcast sobre a simplicidade, você vê que ao longo de toda a nossa conversa, a gente comentou sobre ações que, a partir do ponto que a pessoa escutou a nossa conversa, ela consegue colocar em prática. Uhum. A gente não discutiu que ferramenta, Não. software, a gente não discutiu um acesso a alguma coisa. A gente discutiu a coisa mais básica de todas, desde o início, clareza. E a clareza, gente, ela acontece com uma coisa. Eu aprendi muito sobre a clareza, Alessandro, e até hoje eu fico encantado de compreender que a minha vida muda através da interpretação de uma ideia Uhum. perante uma clareza do que eu acredito e, claro, do que eu fui até agora. Ou seja, aqui nós discutimos ideias. Ideias que, à medida que você muda e dá o clique, muda a nossa vida. Quantas conversas a gente já teve? E agora a gente tem essa oportunidade de gravar essas conversas que a partir desse A gente devia ter gravado aquela conversa de ontem, né? devia. Ontem a gente discutiu sobre essa questão das nossas empresas, né? Isso é um outro podcast que eu quero fazer, porque a gente está vivendo isso bem intenso, mas a gente ainda vai ter essa oportunidade. Mas é aquele negócio, hoje em dia, tudo é muito mais simples. As ideias, gente, implementadas, à medida que você está preparado para, lembra sempre que uma ideia que você não está preparado, você não vai saber interpretar ela Uma como boa outra. ideia no momento errado vira uma má ideia. Vira. E aí, hoje, você está inundado de boas ideias, mas você não tem a atenção devida. Então, comece a prestar atenção nas boas ideias que estão sendo apresentadas para você. E uma coisa, Alessandro, que você falou que é algo primordial que eu quero sempre retomar na minha vida é o seguinte: uma vez que você deseja algo que você nunca teve ou deseja ser alguém que você não foi, o que acontece é que você precisa de um suporte. Sim. Você precisa de um plano de Você ação. precisa de uma terceira pessoa. Exato. Então, assim, quero agradecer, Alessandro, a sua presença, quero agradecer novamente essa conversa, o legal de conversar com você, que a conversa ela encaixa e ela vai ali para vários setores. E muito obrigado para todo mundo. Manda um recado aí pro pessoal, Alessandro. Agradeço imensamente a atenção de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode me escrever lá no Instagram, pode escrever para o Danilo também. Nós temos essa preocupação de, na medida do possível, ajudar, né, todo mundo, encaminhar e ouvir as pessoas e tal. Então, foi um prazer, Danilo. Eu sempre gosto de Perfeito. conversar Vou com você. deixar o link do Alessandro, do Instagram dele aqui na descritivo. Muito obrigado e tamo junto, galera. Mais um pra conta.